CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. Teco. Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco, boa tarde. Bom, a Bolsa deu uma despencada legal, foi para 97 mil pontos, agora tá voltando, Teco. Tá voltando, né? Tá acabando hoje o mês e o semestre, né, Sardenberg? Um mês terrível de maneira geral, mas um semestre que também não vai deixar saudade. O pior semestre da Bolsa Americana em 50 anos, não é pouca coisa não, lá os índices caindo entre 22%, 23% e 30%, mais ou menos. E aqui no Brasil, a gente até tinha se segurado um pouco, mas esse mês terrível, né? A Bolsa cai 10% esse mês até agora, jogou o ano para o negativo, né? 4,5%. O dólar, teve queda, o dólar no semestre, né? O dólar começou o ano mais caro do que está hoje, mas esse mês o dólar teve 10% de alta, né? Então, deu uma encarecida o dólar, o que também atrapalha muita gente aí, mas... Mês complicado, semestre complicado, pior trimestre da história das criptomoedas também, Sardenberg. Nem quem investe em cripto escapou nesse trimestre. As criptoativos, Bitcoin ali foram dizimados também, assim como muita coisa no mundo, viu? Neste semestre todo que você fala? O Bitcoin foi o pior trimestre. Mas foi um semestre ruim também, né? O Bitcoin chegou a bater em 66 mil dólares, mais ou menos. Hoje está tentando segurar no 20 mil dólares. Então, tem ali 60% de queda ali. Outras criptomoedas, outros criptoativos também, né? Mas foi um baque aí. Essa chacoalhada aí do mundo com inflação, com juros subindo, com preço de commodities explodindo, com essa guerra Rússia-Ucrânia... muita coisa ali, todo mundo ficou mais avesso ao risco e procurando investir em coisas conservadoras, né? Ou no seu próprio país ou até mundo afora, né? Certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até mais. Até amanhã, tchau. Tchau. E agora tem intervalo e aí voltamos com o Jorge Luque. CBN Brasil. Os preços de passagens aéreas aumentaram em média 68,6% de março de 2021 a março deste ano. Entre os meses de abril e maio de 2022, o reajuste chegou a 29,5%. Segundo Fabiana Bonugli, executiva de atendimento, que mora em Porto Alegre, mas visita a família em Campinas, ela já começa a pensar em abandonar as viagens de avião e pensa em vir para a cidade de carro ou ônibus. Eu não posso deixar de visitar minhas relações, é sempre avaliar se não acaba sendo mais vantajoso ir de ônibus ou até mesmo de carro, mesmo que isso me exija aí um deslocamento de muito mais horas, né, na estrada, botando na ponta do lápis gasto com gasolina, desgaste do carro e tudo mais. Em alguns momentos, ainda assim, está valendo a pena fazer esse deslocamento entre Porto Alegre e Campinas usando o carro ou indo de ônibus. Outro setor muito prejudicado por esse aumento é o do turismo. De acordo com Luciane Oliveira, diretora de uma agência de turismo, é muito difícil entender a estratégia das companhias aéreas. Realmente está bem difícil, a gente não consegue ainda entender qual é a estratégia que as companhias aéreas estão tomando. As tarifas estão bem altas, os voos a gente vê que estão abertos. Com o reajuste no querosene de aviação, anunciado pela Petrobras, o aumento pode chegar a até 11% em comparação à cotação do mês de maio. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o preço do litro do querosene de aviação acumula alta de 64,3% só no primeiro semestre deste ano. De Campinas, Enzo Orniani. Ministério do Turismo apresenta Orquestra Rock Live. Sábado, 2 de julho, às 19 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Evento gratuito, classificação livre. Orquestra Rock, 2 de julho, no Taquaral. Patrocínio: Bosch, Sakata, Castelo Alimentos, Sabic, Foxconn e Padtech.
Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Germânica Jeep preparou uma super oferta para você garantir o seu novo Jeep Renegade Sport. Um carro que entrega potência e tecnologia para você chegar muito mais longe. Venha conquistar o seu por apenas R$ 116.990. Esse e vários outros modelos com preços em promoção você garante só esse mês. Aproveite! Para mais informações, passe na nossa concessionária ou fale com a nossa central de vendas através do 19 40 42 6804. Germânica Jeep. Juntos, salvamos vidas. Um projeto incomparável tem que ter nome. Reserva Paineiras e sobrenome Cariba e JalGP. Reserva Paineiras é fruto da parceria entre a Cariba, que há mais de 45 anos faz grandes empreendimentos corporativos e residenciais de alto padrão, e a JalGP, especialista em imóveis de luxo em São Paulo. Juntas, elas projetaram cada detalhe do Reserva Paineiras, aliando credibilidade, tecnologia e muita qualidade, para que sua experiência e seu endereço sejam inigualáveis. Venha pessoalmente conhecer e comprove, porque o que é único não tem comparação. Reservapaineiras.com.br. Mais que surpreendente, único. Expo Vinhos Savenhago. Vinhos espumantes e destilados em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Atendentes de vinho e degustação nas lojas. Promoções em queijos, azeites e cervejas especiais. Confira. Vinho Plaza de Touros, R$ 29,90. Vinho Concha e Touro reservado, R$ 32,90. No nosso cartão, R$ 28,90. Vinho Virtus, no Save Ganhe, só R$ 38,90. Beba com moderação. Expo Vinhos Savenhago. Acesse savenhago.com.br/expovinho. Momento do brinde com Jorge Luque. Oferecimento: Expovinho Savenhago. Ofertas em vinhos, queijos, azeites e cervejas especiais. Jorge. Oi, Sadenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes, tudo bom? Tudo certo, Jorge, boa tarde. Hoje, Jorge, nós vamos falar, você vai nos falar, sobre um vinho brasileiro que teve destaque importante na premiação da Decanter, a premiação deste ano 2022. É o Sacramento Sabina Syrah 2021. De onde é esse vinho, Jorge? Da Serra da Mantiqueira. Tá dando destaque. A Serra da Mantiqueira, os mineiros estão lá. Se bem que esse vinho não é de Minas Gerais, na verdade está mais do lado. Acho que está na divisa, na verdade. É perto de Franca, fica perto de Uberaba, deve estar por aí. Sim. Fica no município de Sacramento. Sim. Mas é Minas. Sacramento, na verdade, já é Minas Gerais. Mas, enfim, no concurso da Decanter desse ano, o destaque para os vinhos nacionais, fora os espumantes, que aí a Serra Gaúcha deu um banho, sempre dá, foram vinhos da Serra da Mantiqueira. Teve a Casa Geraldo, que ganhou 2 ou 3 menções, teve o Sauvignon Blanc do Maria Maria, que sempre vai bem, e esse ano o Sacramento fez bonito. Ele foi, na verdade, o vinho maior pontuado, com a maior pontuação entre todos os vinhos brasileiros que participaram do concurso. Fez bonito, viu? Fez bonito. É um Syrah, e como todos os vinhos da Serra da Mantiqueira, ele tem aquele processo de condução, aquele sistema de condução que é dupla poda, né? Aquele que a gente já falou aqui que você engana a parreira. Ela começa a brotar, você poda tudo e ela recomeça tudo outra vez, e a colheita vai se dar justamente agora, julho, agosto, né? Quando o tempo é mais seco, não chove. Então, são condições bastante favoráveis para você fazer vinhos de qualidade. Não tem umidade, a umidade é alta, se bem que precisa de condições particulares para isso. Não é em qualquer lugar que você pode fazer esse sistema da dupla poda. Você precisa de altitude, e além de altitude, você precisa um inverno que não seja tão rigoroso.
Então, durante o dia faz temperaturas agradáveis, 27, 28, e de noite a temperatura desce para 12, 13, enfim. E essa amplitude térmica dá condições de maturação mais lenta na uva e segura um pouco o frescor do vinho. Isso é super importante. Tá certo. Bom, e depois nós temos também outro vinho brasileiro que a gente vai comentar, que é o Maria Maria, mas isso fica para amanhã. Mas também é da Serra da Mantiqueira, né? Também é Serra da Mantiqueira e Maria Maria é Sauvignon Blanc, que ganhou, né? Um branco. Né? Beleza. São as duas uvas que se dão melhor na Serra da Mantiqueira. A Syrah para os tintos e a Sauvignon Blanc para os brancos. Jorge Luque, muitíssimo obrigado, Jorge. Até amanhã. Até amanhã, grande abraço. Até. Vamos ficando por aqui, Cássia, na produção da nossa super Letícia Valente. Fomos bem hoje, Letícia? Mais ou menos. Mais ou menos? A gente... Não, vai, corre. Corre. Trabalhos técnicos. Priscila Gubiotti e Juliano Fonseca. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Muito obrigado pela audiência. Até mais. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. Deputados e senadores estão em Atalaia do Norte para acompanhar as investigações do assassinato de Bruno Araújo e Dom Phillips. Essa é a primeira visita dos integrantes das comissões externas criadas no Congresso como desdobramento do crime. 10 parlamentares vão conversar com líderes indígenas e representantes da Força-Tarefa que investiga o caso. Depois eles seguem para Tabatinga, também no Amazonas. Os depoimentos serão compilados em um relatório. O Brasil foi o terceiro país que mais caiu em um ranking global de liberdade de expressão. O país perdeu 38 pontos entre 2011 e 2021, atrás apenas de Hong Kong e do Afeganistão. O Brasil foi classificado como um país em que a liberdade de expressão é considerada restrita, a terceira pior classificação numa escala de 5 categorias. Os dados foram divulgados pela ONG britânica. 25 pessoas foram presas em flagrante por posse de pornografia infantil durante uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outras 3 foram presas no exterior. Agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de 74 suspeitos de crimes como abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A maior parte dos investigados está em São Paulo. Outras 89 ordens de busca e apreensão são realizadas em 6 países. Os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia uma ajuda militar avaliada em mais de 800 milhões de dólares, com defesa antiaérea, artilharia e outros equipamentos. O anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden no último dia da cúpula da Aliança do Atlântico Norte, que acontece em Madrid. Segundo Biden, o governo vai dar mais detalhes do pacote militar em breve. No horário de Brasília, 2h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h05.
Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação: Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Você vai participando do nosso programa, mandando suas mensagens para cá pelo WhatsApp, é o 19-99186-9070, pelo Facebook, pelo YouTube. Vai participando com a gente, pode acompanhar também nossa programação em áudio e vídeo, e você faz o Estúdio CBN junto com a gente. Vamos começar girando a reportagem da CBN Campinas nesta tarde de quinta-feira. Os radares da John Boy Dunlop, que eram educativos, começam a multar. Felipe Pereira. Acabou a mamata. A partir de agora, quem circula pela Avenida John Boy Dunlop em Campinas e por acaso levar uma multa, vai ter que pagar e vai perder os pontos na carteira. Daqui a pouquinho a gente conta os detalhes. Seu microfone aí, que eu comprei um desse e não funcionou, viu, Felipe? E o leite ainda é um dos vilões da inflação, Celina Silveira. Em Campinas, a reportagem da CBN encontrou o litro do leite a R$ 7,10. A inflação também dificulta a compra de produtos derivados. O preço da margarina subiu 30% nos últimos 12 meses. Né? Depois informações ao vivo com a Celina Silveira aqui no Estúdio CBN. E muita gente passando necessidade, né? Aumentam os pedidos de doação no Banco de Alimentos. Valéria Rain. Banco de Alimentos de Campinas registra aumento nos pedidos de doação. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campinas fez um levantamento que mostra um aumento na quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Situação triste, né? Criminalidade, outra situação triste também. Região tem aumento de vários crimes. Guilherme Pierangeli. Número de homicídios, estupros de vulneráveis e roubos sobem em Campinas no mês de maio, no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Já a letalidade policial e o número de policiais mortos caiu consideravelmente no estado de 2020 para 2021, segundo dados divulgados nesta semana. Eu volto daqui a pouco aqui no Estúdio CBN com mais detalhes. Obrigado, Guilherme. Dupla jornada, ele que hoje apresentou o CBN Campinas. Polícia Federal mira golpes contra segurados do INSS. O destaque é do aniversariante, ele que nasceu junto com o penta da seleção brasileira, Enzo Orniani. Uma operação da Polícia Federal, batizada de Custo Maior, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a fraudadores que se mudaram de São Paulo para Campinas. A operação tem como objetivo investigar sobre irregularidades em consultorias a segurados do INSS na cidade. Obrigado, Enzo, parabéns, felicidade, comemore bastante com a família, amigos, namorada, todo mundo. Vamos com as informações agora da região, começando por Piracicaba, um acidente com morte. Rafael Fioravante. Motorista de 52 anos morre atropelado pelo próprio caminhão na manhã de hoje em Piracicaba. Ele fazia manutenção no veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão desceu a via desgovernado. Que coisa, hein? Que situação triste. Em Americana, já tinha falado Vladimir Catarino sobre a mudança, né, no horário dos profissionais de enfermagem. Tem protesto na cidade, né, Vladimir? Com ameaça iminente de greve, servidores da enfermagem da Rede Pública de Saúde de Americana vão à Câmara Municipal protestar contra a medida da Prefeitura que deve implantar a jornada de 30 horas apenas em 2023. O presidente do Legislativo diz que pouco pode fazer. Em Limeira, as síndromes respiratórias preocupam e lotam a Santa Casa, Carlos Gomide. Santa Casa de Limeira aconselha a população limeirense a procurar postos de saúde da cidade
quando os sintomas de síndrome respiratórias forem leves. Para o hospital, unidade deve ser procurada em alguns casos específicos. Nossos ouvintes já participando aqui na abertura do Estúdio CBN. Grande abraço para o Emerson Santana, que está nos acompanhando no YouTube. Você que está no YouTube, deixe seu joinha na nossa transmissão, faça a inscrição no canal CBN Campinas no YouTube e, se quiser saber, sempre que tiver programa local aqui da CBN Campinas, você ativa o sininho que chega uma notificação para você. Quero agradecer a Edith também, nosso ouvinte de todos os dias, aqui no Estúdio CBN, mandando uma mensagem para cá pelo 19 99186 9070. Obrigado, Edith. Continue participando com a gente. Você, ouvinte, faça como a Edith, faça como o Emerson. Você faz o Estúdio CBN junto com a gente. Hoje é dia do quadro Viva Bem no time do estúdio. A doutora Ana Escobar vai falar sobre a necessidade das doses adicionais de vacina contra a Covid-19. Esse é o assunto aqui, muita gente, né? Até a manchete hoje do portal UOL, que 6 a cada 10 pessoas que tiveram complicação não tomaram a terceira dose da vacina. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming de Daniel França, a supervisão técnica é de Marcelo Eloy, a chefia de redação dele, que está descansando, André Berenguel, coordenação de jornalismo de Flávio Paradella, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. Nós voltamos já com muita informação, opinião e prestação de serviços para você aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito. As informações do trânsito neste início de tarde de quinta-feira pelas principais vias da cidade de Campinas. Olá, boa tarde, Mário Quintino. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da Avenida Doutor Moraes Salles, que o nosso ouvinte que vai em direção da região central diminui a velocidade no trecho do Laurão até a chegada para Coronel Quirino. Inclusive tem obras ali na altura do Nova Campinas. Por isso, atenção pela Moraes Salles, principalmente para quem vai em direção da região central. Quem vai no sentido contrário, em direção da Heitor Penteado, aí por enquanto segue sem dificuldades. E a Avenida Princesa do Oeste é um bom caminho nesse momento nos dois sentidos. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até já. Promoção da Sorte Cielo, a grande virada para o seu negócio. Cadastre-se em cielo.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Aeroporto Internacional de Viracopos, temperatura 24 graus, ventos a 14 km por hora, sol nesse momento e tem atraso nas decolagens. Um atraso em um voo para Goiânia, que estava previsto para 1h10, é o único registrado agora, mas pelo menos outros 4 saíram fora do horário que estava previsto. Nas chegadas não há problemas com voo de passageiros, apenas voo de carga está atrasado. Todos os outros previstos até as 3 da tarde, dentro do horário. Em Congonhas, São Paulo, também nenhum problema neste momento, todos os voos até as 3 horas dentro do previsto. Nas chegadas, houve atrasos, não, tem um atraso sim. Agora um voo vindo do Rio de Janeiro está com atraso neste momento. Tinha pouso previsto para as 2h05 da tarde. O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, está com os voos até as 3 horas, todos dentro do horário previsto, nenhum atraso, nenhum cancelamento. As chegadas no aeroporto de Guarulhos, vamos atualizar aqui, está tudo ok também, nenhum atraso registrado neste momento. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. Duas horas 21 minutos. Obrigado, Cristiano, participando aqui em todas as plataformas. O multimídia, Cristiano Salvione. Valeu, Cristiano, pela participação. Atenção, motorista, hein? Você ouviu agora há pouco as informações com o Mário Quintino, né, sobre a situação do trânsito em Campinas. E você que trafega pela John Boy Dunlop, aquela história de multa educativa já acabou. Agora é no bolso mesmo. Não é isso, Felipe Pereira? Boa tarde. Oi, Guariz, boa tarde para você e para quem acompanha o estúdio CBN. Pois é, acabou a mamata, definitivamente, viu? Quem for flagrado agora andando acima de 50 km por hora ou eventualmente passando o sinal vermelho, até parando em cima da faixa de pedestres em alguns pontos na Avenida John Boy Dunlop, agora vai receber a multa e vai ter que pagar, vai ter que gastar dinheiro. Isso porque as multas educativas, o período, né, de multas educativas foi um período de teste, na verdade, feito pela INDEC, já acabou. O secretário Vinícius Riveretti conversou hoje mais cedo com o CBN Campinas e disse o seguinte: 3.450 multas foram emitidas durante todo o período de experiência das multas educativas. Aí a gente fez uma conta. 84 multas por dia, a média, o que dá aí uma outra média de 3 multas e meia a cada hora. É um número muito impressionante. O próprio Vinícius também se mostrou bastante surpreso com esse número de multas, especialmente por conta da falta de conscientização dos motoristas em seguir as regras de trânsito. Aquela história de indústria de multa, gente, não é assim que funciona. É só você seguir dentro da velocidade, é só você seguir as leis de trânsito que tudo isso se resolve. O secretário ele comentou algumas das ações que estão sendo pensadas e que estão sendo feitas, não é, para tentar reduzir, especialmente na John Boy, o número de mortes, porque a John Boy é a maior avenida de Campinas, é onde tem a maior circulação de carros aqui da cidade e também, por consequência, é a avenida que tem o maior índice de acidentes e de mortes. A campanha JBD Morte Zero está aí e algumas ações já foram feitas. A gente vai acompanhar o que o secretário disse. Esse trabalho que nós estamos fazendo na Avenida John Boy Dunlop, e também teve aquela campanha dos motociclistas, né, a campanha dos 3 R's, que foi Repense, Respeite e Reduza, também teve uma questão muito favorável com os motociclistas para que eles se colocassem no lugar dos condutores de veículo. Fizemos simulação com ponto cego, fizemos também com ciclistas, né? O motorista do transporte público sentou numa bicicleta e o ônibus muito perto para ele se colocar no lugar do ciclista. Então nós estamos aqui com esse trabalho de educação, de conscientização, de se colocar no lugar do outro. O secretário defende que... O secretário não, o presidente da INDEC, né? Eu já falei que eu ia chamar ele de secretário toda a vida, né? O presidente da INDEC diz o seguinte, que ele acredita... Ele participou de um fórum hoje, inclusive, falando sobre mobilidade urbana, um fórum que aconteceu
aqui na nossa região, e ele disse o seguinte, que a questão da educação de trânsito tem que vir da escola. Ele acredita fortemente que a educação de trânsito deveria ser uma matéria, como português, matemática, como tantas outras que existem no currículo escolar. Aliás, o Código de Trânsito brasileiro prevê isso, prevê que a educação de trânsito seja ensinada nas escolas. Alguns projetos estão sendo pensados nesse sentido e também o secretário já avisou que a Avenida Rui Rodrigues é a próxima que vai receber ações, porque a Rui Rodrigues é a segunda maior avenida de Campinas e, por consequência, a segunda com maior número de acidentes e mortes aqui na nossa cidade. Por ali também vão ser previstas algumas ações, mas ainda não se sabem exatamente quais vão ser, se vai ter radar educativo ou se vai ter alguma outra coisa por ali. Guarizo, é com você. Muito obrigado, Felipe Pereira. É isso aí. Todo mundo fica esperto e ande dentro do limite de velocidade. 2h26. Placar CBN. Vou começar o placar CBN, que a gente tá com a televisão ligada aqui no estúdio. Você, óbvio que nas câmeras não vê, mas o primeiro placar é da rasteira que o Gustavo Scarpa deu no auxiliar ontem na hora de bater um escanteio, hein, Carlos Cabela? Boa tarde pra você. Boa tarde, agora acho que é o contrário, né? O auxiliar deu no meio do Scarpa. Ele tomou a frente, né? Então a falta foi cometida pelo Scarpa, né? Ah, é? Não, eu achei que a falta foi cometida pelo... Porque quem vai em direção à bola é o Scarpa, não o Bandeira. O Bandeira tá parado, então o Scarpa não sofre a falta. Ele não visa a bola, né? É falta pra cartão isso daí, é falta pra cartão. Mas só pra quem não acompanhou, né? Como eu não tinha visto a imagem ainda, o Scarpa vai cobrar escanteio e o Bandeira bota o corpo na frente, o auxiliar número 1 bota o corpo à frente para aguardar a autorização do árbitro para a cobrança do escanteio. E quando o árbitro autoriza a cobrança, o Bandeira não sai do lugar. O Scarpa vai para cobrar, acaba chutando a perna do Bandeirinha. O Bandeira, na verdade, ele pôs a perna na frente para impedir que o Scarpa fizesse a cobrança. Cada uma. Bom, mas aí depois o VAR corrigiu um impedimento que seria dado, né, numa jogada coletiva do Palmeiras espetacular. 3-0, Palmeiras praticamente na próxima fase. Né? Ah, você não falou do primeiro, do segundo, já foi no terceiro. O quê? Você não falou do primeiro e do segundo gol, só do terceiro. Não, esse gol foi o segundo. Foi o segundo, que foi uma jogada tramada ali. Fizeram até um clipe, eu tenho que dar o crédito, né? Tô pentelhando. O Mauro Betting, eu vou dar o crédito que eu vi nas redes sociais. Foi uma troca de passes tão bacana que fizeram um vídeo escurecido, preto e branco, antigo, com a música do Canal 100. Ficou legal. Bem legal. Ó. Não, foi uma jogada bem tramada, bem bacana do Palmeiras realmente. Aliás, o Palmeiras com essa vitória de 3-0 praticamente já está na próxima fase, né? E continua fazendo história, né? O Palmeiras na Libertadores da América era a melhor primeira fase de um time na Libertadores e agora o Palmeiras já engata uma 7ª vitória em 7 jogos. Assim como o Ceará também, 7 vitórias em 7 jogos na Sul-Americana, também fazendo história na Sul-Americana. Ganhou do Strongest lá no alto, né? Ganhou lá no alto, lá na Bolívia, por 2-1 de virada, gol no finalzinho, inclusive da virada, e essa vitória dá ao Ceará uma força muito grande para fazer o jogo de volta no Castelão e passar a próxima fase da Sul-Americana também. Tá passando a imagem agora, o Vinícius Anocelo, criado aqui na Ponte, deu uma de Oséias ontem no jogo do Santos, fez um gol contra incrível, cabeceou pro gol. O Santos conseguiu um bom empate no final contra o Tátira. Esse empate traz o Santos para Vila Belmiro com uma vantagem, entre aspas, né, que é de jogar em casa a decisão, né? Mas esse 1-1 lá é amargo para a equipe do Peixe, que não faz uma boa campanha jogando fora da Vila Belmiro. Aliás, é um aproveitamento muito baixo da equipe do Peixe jogando fora da Vila Belmiro. Os demais jogos de ontem de brasileiros nos campeonatos da Comebol, né? Nós tivemos aí o Flamengo vencendo o Tolima. Aliás, o Flamengo fez o gol e só, mais nada, foi pressionado. Muito desfalcado, né? Foi muito pressionado pelo Tolima, de ligar um sinal de alerta para o jogo de volta, que o Tolima mostrou que não é um time bobo, não. Do clássico argentino, o Vélez bateu o River por 1-0. Aí vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico e Criciúma 1-1. Tivemos também o CRB e Tombense 0-0. E a queda do último invicto, o Vasco perdeu para o Novo Horizontino por 2-0, jogando lá em Novo Horizonte. Hoje temos mais futebol, né? Tem Copa do Brasil
Brasil hoje. Tem América e Botafogo. Copa do Brasil? É o último jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A América recebendo o Botafogo lá no Independência, em BH. Pela Sul-Americana, nós temos o Atlético Goianiense indo lá para o Paraguai enfrentar o Olímpia. O São Paulo vai até o Chile enfrentar a Universidade Católica. E Libertadores da América, o Fortaleza recebe o Estudiantes de La Plata. Quinta-feira bastante movimentada no futebol. Sim. Então, esse jogo do São Paulo, como diria um amigo nosso, com transmissão da CBN, né, Cabelo? Exatamente, a partir das 9 horas da noite, toda a equipe CBN transmitindo aí Universidade Católica e São Paulo. Voltamos aqui para Campinas, então. Em Campinas nós teremos, aliás, começaram os trabalhos ontem do Mozart, né? Na frente do Guarani, que vai enfrentar o CRB, velho conhecido Mozart, que tanto treinou o CSA, né? E também às 4 horas da tarde tem Marco Eberlin no bate-papo ao vivo conosco dentro do CBN Esportes, segunda edição. Esse aí é RB do Daniel Paulista. Valeu, Cabela. Imperdível a entrevista com o presidente Eberlin, hein? Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. O setor público teve um superávit orçamentário de 358 bilhões de reais em 2021, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Foram registrados 6 trilhões e 300 bilhões de reais em receita e as despesas foram estimadas em 5 trilhões e 900 bilhões. O balanço apresenta as contas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria, em todas as instâncias. O procurador de registro no interior de São Paulo, que agrediu a própria chefe, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri em até 1 ano, segundo o Ministério Público. Demetrios Oliveira de Macedo virou réu na Justiça por tentativa de feminicídio contra a Procuradora-Geral do município, Gabriela Barros. Ele está preso de forma preventiva desde a última quinta-feira. O acusado foi filmado deferindo socos e chutes contra Gabriela no último dia 20 de junho, no horário de trabalho. A Infraero estima que o movimento de passageiros dobre durante as férias de julho nos voos comerciais em relação ao ano passado, nos 17 aeroportos da rede. A expectativa é que os terminais recebam mais de 4 milhões de pessoas em 30 mil pousos e decolagens, comparado a 2 milhões de passageiros em julho de 2021. As projeções para o período superam também a movimentação de 2019. O governo de Xangai anunciou o relaxamento de medidas para conter surtos de Covid-19. Restaurantes e o parque temático da Disney serão reabertos com o fim da transmissão comunitária do vírus. Apesar disso, ainda será necessário apresentar um teste negativo para acessar a maioria dos espaços públicos de Xangai. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Rodovias agora da nossa região. Qual a situação de momento, Mário Quintino? Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações para o nosso ouvinte que segue pela rodovia Anhanguera, porque tem lentidão na altura do quilômetro 97, na pista sentido capital, pouco antes da chegada para John Boy Dunlop aqui em Campinas. Por isso, atenção aí pela rodovia Anhanguera. Uma boa opção seguir pela Bandeirantes. Bandeirantes, por enquanto, está sem dificuldades, tanto em direção de São Paulo, quanto no sentido contrário para quem vai no sentido interior. Inclusive, aqui em Campinas, você que segue aí pela Adalberto Panzan, faz bom caminho nesse momento nos dois sentidos. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até já. Já pensou em conquistar seu carro novo ou a casa dos seus sonhos? Um lance certo muda a sua vida. Faça um consórcio em Bracon. Sempre o melhor lance. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade.
a rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Sobre futebol. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Estúdio CBN. De volta aqui no Estúdio CBN, são 2h39, agradecendo ao Guilherme, nosso ouvinte, que mandou mensagem aqui sobre as multas da John Boy Dunlop, a gente ouviu aqui no intervalo, e agora nós vamos falar sobre economia aqui na cidade de Campinas. Um estudo divulgado pelo SEAD, né, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados,
mostra que o PIB, o Produto Interno Bruto da região de Campinas, cresceu 1,2% nos primeiros 3 meses deste ano. Campinas ocupa a 12ª colocação entre 16 regiões administrativas do estado. No ano passado, o crescimento foi um pouquinho maior, no mesmo período, 1,3%. E também a gente tem números nacionais de empregos, né? Baixou de 10% a taxa de desempregados no país, mas aqui na cidade de Campinas é um pouquinho diferente. Cresceram 20% na região metropolitana, mas Campinas teve queda de 17%. Os números da economia nós vamos analisar agora com Roberto Brito de Carvalho, economista do Observatório PUC Campinas, está aqui com a gente. Professor Roberto, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer falar com vocês novamente. Vamos trocar uma figurinha sobre economia aí. Parece que as coisas não estão muito no rumo certo, né? Exato, né, professor? 1,2% de crescimento do PIB é um crescimento muito tímido, né? É um pífio crescimento, é óbvio que é melhor do que qualquer tipo de notícia que nos levasse a pensar sobre um processo de recessão, mas a grande verdade é que a gente tem uma base em 2021 muito ruim, né? A gente não pode esquecer que em 2021 a gente ainda sofria os grandes efeitos da pandemia do Covid-19, estávamos entrando no processo de vacinação. Então, comparando com o resultado de 2021, isso torna o número ainda ruim, mais ruim, inclusive. Embora seja uma sinalização positiva do ponto de vista da retomada das atividades econômicas. De fato, isso vem acontecendo, em especial no ano de 2022. Nós iniciamos o ano com uma perspectiva muito, muito positiva de uma retomada em níveis maior da atividade econômica, mas infelizmente a gente também teve um repique no primeiro trimestre de 2022, que foi uma retomada de casos de Covid, que inclusive teve algumas alterações. Alguns setores sofreram muito, como é o caso especial dos setores de alimento e bebidas, mais especificamente aqueles vinculados às atividades turísticas, os setores que estavam muito pautados nesses serviços, que são intensos em processos de aglomeração de pessoas, ainda passaram por alguns percalços, né? A gente pode lembrar, inclusive, aqui, no mês de fevereiro, por exemplo, a prorrogação do carnaval, né? A gente evitou esse processo de aglomeração, tendo em vista o aumento de casos no início do semestre. De certa forma, isso prejudicou muitas atividades, em especial aquelas que estão vinculadas à área de lazer e entretenimento. E turismo também, né, professor? E a gente está falando até março, né? Depois, por exemplo, o carnaval ele foi realizado só de escolas de samba, né? Não teve, por exemplo, todos aqueles destinos turísticos de quem gosta da festa e de quem não gosta, né? Que às vezes aluga uma chácara, vai para um resort, um feriado que movimenta muito, né? Se a gente, claro que a gente está falando dos dados do SEAD referentes até março, mas se a gente pegar junho, que está terminando hoje, que nós ainda não temos os dados, a tendência é não crescer tanto assim o PIB mais uma vez, professor? Sem dúvida, né? O segundo trimestre nos preocupa muito mais do que o primeiro, né? Então era sabido já esses resultados. É importante só lembrar que a dinâmica do carnaval, ela não envolve só um feriado, né? Nós estamos falando muito sobre a indústria criativa e também sobre a economia cultural. Então, para que o evento do carnaval aconteça, embora algumas pessoas não participem, evidentemente, da festa ou da folia, é inevitável que muitos outros setores, outros segmentos, né, muito comércio e atividade está envolvida nesse processo. Não só do desfile das escolas de samba, mas na elaboração, na infraestrutura de festividades de grande porte, como a gente está vendo agora nas festas juninas, que para alguns é uma questão efêmera, passageira, de um dia, de uma tarde, ou de um conjunto de finais de semana, mas para muita gente isso já está acontecendo desde março, né? Se a gente olha, por exemplo, a estrutura festiva do Nordeste. Mas olhando para a nossa região e focando a partir do segundo trimestre, ou seja, esse período de abril a junho, nós nos deparamos com situações que no início do ano ainda não estavam no nosso horizonte. E aí a gente tem efeitos gravíssimos na economia, o que de uma certa forma desacelera a atividade econômica de maneira muito relevante. Nós vamos dar destaque aqui ao início da questão geopolítica internacional aqui que nós estamos tratando, que é a guerra da Ucrânia,
Então, na verdade, a invasão da Ucrânia pela Rússia, isso traz efeitos nefastos a toda a atividade econômica. O mais sentido por todos nós é o aumento do preço dos combustíveis, e isso, de uma certa forma, gera uma incerteza muito grande no mundo, e o Brasil não está imune a isso, nem a nossa região. Então, em março, a gente tem esse estopim, esse início da invasão, e que ele perdura até os dias atuais. Então, a partir desse momento, a conjuntura internacional torna-se ainda mais delicada, e como se não bastasse, os efeitos disso geram uma inflação fora de controle já nos últimos meses. O governo tem trabalhado na tentativa de conter o aumento inflacionário, mas sem grande êxito, e isso vai acarretar em dois efeitos muito graves na nossa economia. Uma inflação extraordinária para os patamares de uma política de metas de inflação, e o que é mais grave, o aumento da taxa de juros na tentativa de conter esse aumento exacerbado da taxa de juros, da inflação, e que investimentos na área, nas atividades econômicas de forma geral. Então, quando a gente olha para o segundo trimestre, ele tem um efeito nefasto, muito grave, gerando, sem pestanejar, uma redução do ritmo de crescimento, em alguns casos, inclusive, alguns setores já sofrendo com demissões. E aí, embora a gente tenha aí os dados que foram mencionados por vocês no início, de uma redução do desemprego, não é o caso da nossa região, que muitas vezes, em função da sua complexidade, tem dinâmicas próprias comparado ao restante do país, mas a gente tem um caso gravíssimo quando a gente olha uma diminuição de desemprego, mas com achatamento de salários. E o salário médio do trabalhador brasileiro diminuindo, fruto, sobretudo, das flexibilizações que a legislação trabalhista alterada em 2017 hoje permite, de trabalho intermitente, né, de contratações que são muitas vezes facilitadas para o emprego, mas que tem gerado efetivamente, nesse momento, uma redução da renda do trabalhador. E isso, obviamente, reduz depois o consumo e, consequentemente, provocando um ritmo de crescimento ainda menor. Bom, e a gente falando da peculiaridade da região, professor, por exemplo, nesse primeiro trimestre, né? Comparando no estado de São Paulo, Bauru, por exemplo, foi a melhor região, com 3,7%, ou seja, o triplo do crescimento de PIB da região de Campinas. São José do Rio Preto, 3%, e Araçatuba ali próximo, quer dizer, não tão próximo de Rio Preto, mas com uma característica muito parecida, 2,9%. Como explicar essa diferença da região de Campinas para outras regiões? Bauru, que fica no centro do estado, Rio Preto e Araçatuba, que ficam lá na região norte ou noroeste do estado. Noroeste, né? A gente tem que olhar com relativizando sempre, né? É importante verificar que as economias dessas regiões são muito distintas. Então, dando destaque à nossa região, uma das questões fundamentais para a gente poder começar a observação desses números é entender que existe uma complexidade diferenciada na região metropolitana de Campinas. Campinas tem uma diversidade muito grande de atividades econômicas, então, ela, embora seja uma região forte do ponto de vista agrícola, a gente tem aqui na nossa região o circuito das frutas, flores, a produção agrícola é importante na cidade, embora represente uma pequena, inclusive em Campinas, grande parte da população, 99,1% da população vive no meio urbano e não tem a dimensão do território de Campinas ser 51% rural e com grande produção agrícola, inclusive de frutas. Embora, dada a sofisticação e o tamanho da economia, isso não apareça tanto. É importante destacar que a gente tem uma indústria também diversificada, de alto valor agregado, aliada a um conjunto de serviços. Então, uma economia diversa como a nossa respondeu de maneira diferente aos problemas da pandemia no passado. A nossa região continuou num processo de operação e de funcionamento, sofrendo menos que outras regiões, dependendo menos de outras atividades econômicas que são intensivas no ato presencial. Então, o que acontece? Como a economia sofreu menos em períodos anteriores, ela também recuperou menos nesse momento, comparada a outras economias que tiveram um sofrimento mais intenso e conseguiram recuperar numa maior velocidade. Algumas das regiões que foram citadas, elas têm como base o agronegócio. E aí, o agronegócio, como vem respondendo com alto nível de produtividade e um aumento do valor das commodities no último período do primeiro trimestre desse ano, estamos trabalhando
né, ao longo de janeiro a março desse ano, a atividade econômica que é pautada no agronegócio acaba respondendo bem. Então, o preço de soja, o aumento do preço da própria carne, que a gente percebeu isso no primeiro trimestre, acabou ajudando algumas dessas regiões a terem um desempenho econômico mais forte, tendo em vista que elas são muito dependentes do agronegócio, diferente de Campinas, que tem uma economia muito diversificada. Exato, olha, aí falando de maio, né, esses números que chegaram da SIC, 80% de queda nos setores de serviços e agropecuária aqui na região de Campinas. Eu acho que vai muito ao encontro disso que o senhor acabou de explicar, né? Agora, já pensando neste novo momento que a gente está vivenciando, né? Já posterior a esse período do primeiro trimestre, chegando mais próximos, esses dados serão divulgados efetivamente, o fechamento do semestre daqui a alguns meses. Nós estamos fechando o semestre neste momento, né? Então os resultados do segundo trimestre devem vir daqui a algumas semanas, mas a gente já sabe, já espera um resultado nada positivo, uma vez que efetivamente a economia sangrando. As taxas de juros têm inibido investimentos, e isso tem também criado um nível de incerteza grande para os empresários. Do ponto de vista do consumidor, uma diminuição na confiança, as restrições orçamentárias têm sido muito grandes, as pessoas estão se esforçando muito para que os seus orçamentos domésticos possam dar conta das suas obrigações. Grande parte, tanto das pessoas físicas quanto das empresas, estão endividadas frutos do processo do endividamento, da pandemia, que gerou endividamentos que estão sendo pagos, e isso cria uma dificuldade muito grande para a dinâmica econômica. E, sobretudo, olhando agora para este momento tão delicado, né, da economia brasileira, com aumento de inflação, com aumento da taxa de juros, com diminuição do ritmo do crescimento econômico, é um cenário que, de fato, nos preocupa muito e que inibe a ação daqueles que dispõem de recursos para reverter esse ciclo recessivo ou esse ciclo que a gente diria de estagnação, pelo menos, né, para grande parte da população. Para a gente encerrar, professor Roberto, existe possibilidade de se inverter isso, de as coisas voltarem a funcionar, de a economia dar uma acelerada, dar uma melhorada? Os economistas tendem a ser conhecidos como os profetas do apocalipse, né? Então, assim, de uma maneira muito objetiva e clara, não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. Na perspectiva de longo prazo, com certeza, as coisas irão melhorar em algum momento. Mas, olhando para o próximo semestre, a gente tem uma perspectiva sempre de olhar logo adiante. De fato, a preocupação é muito grande. Nós temos um segundo semestre bastante delicado. Dois elementos nos chamam a atenção aqui. O primeiro deles, que todos nós sabemos, é a corrida eleitoral. E essa eleitoral é uma corrida, vamos chamar aqui, já se apresenta de uma maneira bastante hostilizada, bastante crítica e com sinalizações de uma eventual crise institucional. Não é novidade a gente ter um processo eleitoral complicado, porque desde 2014, 2018, as eleições não apresentavam propostas efetivamente de melhora da atividade da sociedade brasileira, e a gente não espera que isso vá acontecer nesse momento. O que a gente está vendo, efetivamente, é um combate e não um embate político. Isso nos preocupa muito, porque, evidentemente, não basta a crise econômica, é possível se deparar ainda com uma crise institucional, embora a gente veja os esforços, em especial, da mídia profissionalizada e juntamente com as instituições brasileiras na tentativa de conduzir esse processo dentro da normalidade possível. Mas nós sabemos que a democracia é um exercício diário. Tivemos exemplos agora na economia norte-americana, na sociedade norte-americana, que devem servir para nos orientar aqui no país. Não bastasse esse horizonte político, que é impossível, a economia e política são indissociáveis, há uma outra questão importante do ponto de vista cultural que a gente não pode esquecer. O semestre também é marcado pela Copa do Mundo, e culturalmente o Brasil tende a ter um ritmo mais lento nesses períodos ao que se refere ao processo produtivo, tendo em vista a nossa
paixão por essa questão do futebol. Isso está marcado para o final do ano, onde é um ritmo de atividade diferenciada, a gente nunca passou por isso antes. Normalmente a Copa do Mundo de futebol normalmente acontece em julho, e isso tende a fazer duas coisas: dar força para alguns segmentos, para algumas atividades econômicas, mas do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de olhar a economia como um todo, há uma tendência de uma queda especificamente aí no quarto trimestre desse ano, do ritmo da atividade econômica. Que a gente possa fazer pelo menos um terceiro trimestre já pensando e nos preparando para as dificuldades que teremos a partir de outubro a dezembro, ao que se refere à produção. É a nossa expectativa, mas a gente, neste momento, olhando para o mês que se inicia, o mês de julho a partir de amanhã, e os meses seguintes, a gente não percebe esse fôlego, essa ação de planejamento preparatório para enfrentar um semestre com grande otimismo. O que a gente tem visto no meio corporativo é um excesso de cautela, um excesso de prudência, tendo em vista que o cenário é um cenário um tanto quanto desafiador, né? Tá certo. Professor Roberto Brito de Carvalho, economista, professor da PUC Campinas, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Um grande abraço. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima oportunidade. Até a próxima, professor. Agora são 2h56. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Vamos lá, Mário Quintino, as informações do trânsito em Campinas. Vamos lá então, Guarizo, trazendo informações aí para o nosso ouvinte que segue pela Andrade Neves. Tem trânsito intenso nas proximidades da Estação Cultura e também na chegada para Barão de Itapura para você que segue pela Andrade Neves. Por isso, siga aí com atenção na Barão de Itapura, por enquanto ponto de parada somente nos semáforos, assim como pela Buarque de Macedo e também na rua Carolina Florense. Aproveitando, Guarizo, para trazer uma atualização, a gente comentou sobre lentidão na rodovia Anhanguera. Ainda tem lentidão e tem uma faixa interditada na rodovia na altura do quilômetro 97 em Campinas, para você que vai em direção de São Paulo ou João Boi do Lope. Teve uma ocorrência policial por ali, por isso, atenção, para você que segue pela Anhanguera, vai em direção de São Paulo, saindo de Campinas. A lentidão acontece apenas nesse trecho, cerca ali de 500 metros de lentidão, segundo a concessionária que administra a rodovia, depois melhoram as condições. Guarizo. Só para pegar o gancho também, obrigado, Mário Quintino. Os pedágios não vão subir a partir de amanhã, hein? Por incrível que pareça, esse ano não vai ter reajuste. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756 3000 para exames e consultas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN, tempo e temperatura. Previsão do tempo é com você, Felipe Pereira. Pois é, Guarizo, de volta aqui para poder falar sobre a previsão do tempo para hoje. Nós estamos vivendo um inverno absolutamente atípico, apesar de hoje o dia ter sido um pouco mais ameno, um pouco mais suave. Isso por conta daquela frente fria que chegou aqui no oceano e que trouxe os ventos aqui para o interior do estado. Mas já a partir de amanhã as temperaturas voltam a subir, ali bem perto da casa dos 27, 28 graus, o que a gente já estava registrando, inclusive, durante a semana passada. Não é? 10 dias depois do inverno, a gente ainda tem temperaturas muito próximas às de verão. Agora à noite aqui em Campinas pode ventar de novo, assim como ventou ontem e anteontem. Esse vento não é muito forte, mas derruba a sensação térmica. Termômetros na casa dos 11, 12 graus.
Dependendo da região, claro, pode chegar ali na casa dos 10 graus. Para amanhã o dia continua ensolarado, sem nuvens, sem previsão de chuva. Não tem nenhuma previsão de chuva aqui para a região de Campinas nos próximos dias. Termômetro chegando à casa dos 26, 27 graus. Fim de semana deve ser também de sol, com muito calor, temperaturas também chegando na casa dos 28, 29 graus, dependendo da região. Um fim de semana bastante quente para quem vai aproveitar a folga. Eu volto com você, Guarizo. Amanhã eu tô de volta aqui no estúdio. Obrigado, Felipe. Cuida da garganta, hein? Repórter CBN. O governo do Rio de Janeiro acionou o STF informando que a União pode descumprir um acordo de recuperação fiscal do Estado. Há 4 dias da assinatura dos contratos, o Estado diz que o governo federal voltou a pedir a verificação da regularidade de certidões de cumprimento de requisitos fiscais. Esses pontos tinham sido retirados do acordo durante as negociações. O Rio deve quase 150 bilhões de reais à União e, sem o acordo, teria que pagar 24 bilhões de reais em 2022. O desemprego caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio, a menor taxa para o período desde 2015. Apesar disso, há 10 milhões e 600 mil pessoas desocupadas no país. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O levantamento revelou ainda que a inflação e a informalidade derrubaram o rendimento do trabalhador, que recebe em média R$ 2.613. A Suprema Corte dos Estados Unidos restringiu o poder da Agência de Proteção Ambiental, que mede a emissão de poluentes em centrais elétricas do país. O poder de regulamentação também foi reduzido, o que compromete os planos do presidente Joe Biden para reduzir a liberação de carbono no território americano. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Ecológico. Vamos às informações de momento sobre as rodovias da região. Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue aí pela rodovia Dom Pedro, por enquanto sem maiores problemas, tanto em direção da rodovia Anhanguera, quanto do contrário, para quem vai em direção de Jacareí. Inclusive tem obras acontecendo na Dom Pedro, altura de Itatiba, proximidades do quilômetro 96. Por isso, atenção para quem sai de Itatiba e vem em direção de Campinas. Tem informação também, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue no anel viário Magalhães Teixeira. Por enquanto, boas condições em direção da rodovia Dom Pedro e também no sentido contrário, em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Bebida rápida, gelada e no precinho? Pode contar com o Zé Delivery. É só baixar o app. Beba com moderação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. Conexão Regional. A gente começa a conexão regional desta quinta-feira com Piracicaba, uma notícia muito triste e ao mesmo tempo curiosa, né? Um homem que acabou morto, atropelado pelo próprio caminhão dele. Rafael Fioravante traz as informações. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes daqui da CBN. É isso aí. O motorista de 52 anos morreu atropelado pelo próprio caminhão enquanto fazia manutenção no veículo na manhã desta quinta-feira aqui em Piracicaba. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a vítima fazia manutenção no veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão acabou descendo a via. As causas do acidente serão apuradas posteriormente. Assim que o caminhão desceu desgovernado, colidiu também com outros veículos que estavam estacionados pela via, em especial 2 carros e 4 motos. Equipes de resgate tentaram reanimar o homem, porém ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O acidente ocorreu por volta das 10h20 da manhã e a via teve que ser interditada para atendimento da ocorrência. O trecho, Guarani, só foi liberado por volta do 12h20. O acidente ocorreu na rua Peixoto Gomide, próximo do terminal da Vila Sônia. O local conta com uma grande movimentação de pessoas, mas não houve outros feridos. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. É com você, Guarizo. Obrigado. Tragédia, né? Uma morte de uma pessoa dessa forma. Rafael Fioravante volta amanhã com a Conexão Regional. Agora nós vamos para a Americana e a polêmica na cidade de Americana sobre os profissionais de enfermagem. Muda o horário, não muda e tem protesto. Vladimir Catarino, boa tarde para você. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a quem está ligado conosco no estúdio CBN. Pois é, rapaz, é uma polêmica que está começando e parece que não vai terminar tão já. Essa demanda por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais é uma demanda já de algum tempo, e não somente dos profissionais da saúde de Americana, da enfermagem, como de todo o Brasil. E finalmente, no começo dessa semana, a gente falou aqui na CBN, a Prefeitura ela acenou com essa mudança, de que pretende estar realizando estudos para realmente mudar a jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem de 40 para 30 horas semanais. Mas informou que só conseguirá fazer isso, se conseguir, a partir de fevereiro do ano que vem, porque demanda tempo, demanda a contratação de mais profissionais, porque se diminui a carga horária dos atuais profissionais, para atender a população. Então a Prefeitura vai precisar contratar mais profissionais, ainda não se sabe se é através de concurso público ou se é através de organizações sociais. Então tudo isso, segundo a Prefeitura de Americana, demanda tempo. Por isso, a Prefeitura colocou esse prazo como fevereiro do ano que vem. O pessoal da enfermagem não gostou, realizou uma assembleia na terça-feira lá em frente ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e disse que exige que essa mudança seja concretizada já em agosto, ou seja, daqui pouco mais de um mês essa mudança deve acontecer. Essa é a posição dos profissionais da enfermagem que ameaçam uma greve se isso não acontecer. Agora há pouco, um grupo de enfermeiros esteve acompanhando a abertura da sessão da Câmara Municipal de Americana. Foi um protesto pacífico, levaram faixas, levaram cartazes pedindo o apoio da Câmara dos Vereadores, mas eles não se manifestaram, até porque não fizeram o pedido da Tribuna Livre da Câmara para esta finalidade. O presidente da Câmara, o vereador Tiago Martins, que é do mesmo partido do prefeito Chico Sardelli, disse que pouco pode fazer. Não compete à Câmara tomar essa decisão, é o que
pode procurar o prefeito para tentar aí intermediar uma solução que atenda aos interesses tanto da prefeitura quanto dos profissionais da enfermagem, mas por enquanto a prefeitura já disse, não tem condição de mudar essa data, não tem como fazer já a partir de agosto, vai tentar pelo menos aí novembro ou dezembro, mas esbarra nessa condição de não ter funcionários suficientes nesse momento para atender essa demanda de diminuir a jornada de 40 para 30 horas semanais. É uma polêmica que vai continuar e a gente vai trazer as informações, cada capítulo dessa novela aqui na CBN. Guarizo. E esperar que não tenha greve, né? Porque acaba prejudicando a população, né? Que é o principal, que é o elo mais fraco de toda essa questão, né? Que é o principal interessado, mas é o elo mais fraco, porque a população, infelizmente, não pode fazer nada. Tem que aguardar uma solução pacífica entre os profissionais da enfermagem, tão importantes para o atendimento da saúde, e a prefeitura, que é quem paga a conta. Um abraço, Vladimir Catarino. Até amanhã. Fácil. Tela dividida de Americana, vamos para Limeira. O assunto segue sendo a saúde, né? O Carlos Gomide vai trazer para a gente as informações sobre a Santa Casa, que já está, entre aspas, Gomide, entre aspas, desviando pacientes, né? Porque está bem lotada lá a situação na Santa Casa de Limeira por aí. É isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Guarizo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CBN. Pois é, você sabe que a Santa Casa sempre foi referência, aliás, é referência para a região inteira, quanto mais para os limeirenses. Aí a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, tá com uma febrinha lá, começando a ter uma febre, um sintoma leve de alguma coisa, corre para a Santa Casa. É referência. É um hospital com credibilidade, felizmente um hospital bem quisto pela sociedade limeirense, mas isso tem o ônus e tem o bônus. O bônus é esse reconhecimento, o ônus é atendimento, às vezes, que não é necessário ser feito na Santa Casa, que muitas vezes acaba sendo de responsabilidade do hospital, que é um hospital particular, é um hospital filantrópico, mas que recebe verbas do SUS para receber os pacientes do sistema público de saúde. Acontece que a Santa Casa, agora ainda mais com sintomas gripais, nós estamos entrando no inverno, já entramos no inverno, mas agora as gripes, para aqueles que não se vacinaram ainda, podem aparecer. As síndromes respiratórias também vão aparecer nesse tempo, e a Covid, as pessoas estão com medo ainda da Covid. A gente teve um crescimento considerável da última semana, da semana retrasada para a semana passada aqui em Limeira. Acontece que qualquer coisa corre para a Santa Casa, e isso está estrangulando o sistema público de saúde, o atendimento da Santa Casa, que não tem estrutura e não tem fôlego para atender todas essas pessoas. E a Santa Casa diz que cerca de 300 atendimentos são feitos por dia no hospital, que é 24 horas por dia, e que boa parte, a maior parte desses atendimentos poderia ser feito, por exemplo, no pronto atendimento perto da casa dessa pessoa. Então a Santa Casa está fazendo uma campanha para que as pessoas saibam que numa situação mais simples, um sintoma leve, a pessoa está com uma dorzinha de cabeça, está lá com uma coriza, alguma coisa desse sentido, ou uma dorzinha um pouquinho diferente, vai para o pronto atendimento próximo de casa. Em Limeira, 4 prontos atendimentos que são administrados por outro hospital, mas que também tem convênio com a prefeitura, e os postos de saúde espalhados pela cidade inteira, que também podem dar esse primeiro atendimento. Aí, caso o médico do pronto atendimento perceba a necessidade, ele encaminha o paciente para a Santa Casa, que é um hospital de média e alta complexidade. A maior parte passa pela Santa Casa, mas poderia ser atendido no bairro. Isso traz uma demanda para a pessoa, que tem que se deslocar até mais ou menos a região central da cidade onde fica a Santa Casa, e claro, para a Santa Casa tem que fazer esse atendimento e às vezes não recebe para isso. Então essa campanha está rolando aqui, e a Santa Casa pede, acima de tudo, a conscientização das pessoas para a importância de deixar atendimentos reservados para aquelas pessoas que de fato necessitam. Só para a gente usar um exemplo, para eu terminar, a questão de 3 anos atrás teve um acidente com um ônibus aqui na rodovia Anhanguera, felizmente e lamentavelmente um policial militar inclusive acabou falecendo, e quando chegou a informação, olha, tem um acidente com um ônibus na rodovia Anhanguera, eles fecharam a porta da Santa Casa e começaram a triar essas pessoas que estavam no pronto atendimento, no PS da Santa Casa, esperando atendimento para ver se dava para deslocar para algum outro local, para reservar o atendimento da Santa Casa para aquelas vítimas que poderiam chegar, vítimas desse acidente desse ônibus. 98% das pessoas foram dispensadas porque poderiam ter sido
atendidas próximo de casa. Esse é um exemplo que a Santa Casa sempre usa, mas exemplifica bem esse aqui é a Santa Casa, mas o ônus e o bônus que isso traz para o hospital, viu, Guarizo? Claro, essa divisão é melhor para todo mundo, inclusive para o paciente. É bom ficar esse alerta. Um abraço, Carlos Gomide, até amanhã. Um abraço a todos. Esta foi a Conexão Regional desta quinta-feira. E agora vamos voltar a Campinas, vamos falar de economia, mas você que está nos ouvindo em Limeira, em Americana, em Piracicaba, em Valinhos, Vinhedo, qualquer cidade, sabe que para comprar 1 litro de leite ou então qualquer derivado, seja queijo, seja manteiga, seja o que for, vai gastar uma bela de uma grana, né, Celina Silveira? Boa tarde para você. A Celina tá me ouvindo? Não está me ouvindo, né? Daqui a pouco ela volta, então. Antes disso, vamos falar sobre o golpe do INSS. Agora tá me ouvindo, Celina? Não tá ouvindo. Vamos lá com a Zurniani, então, falar sobre a operação da Polícia Federal. A Polícia Federal de Campinas fez, nesta quinta-feira, a Operação Custo Maior para aprofundar as investigações sobre irregularidades em consultorias a segurados do INSS na cidade. A apuração começou após outra operação, chamada Custo Previdenciário, que aconteceu em agosto de 2018, também em Campinas. Nesta quinta-feira foram cumpridos 2 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados aos fraudadores que se mudaram de São Paulo para Campinas desde a operação anterior. Entre as irregularidades constatadas, a Polícia Federal identificou atendimento privilegiado com dispensa de senha ou de comparecimento pessoal quando exigido, reunião em restaurantes, lanchonete e postos de abastecimento, em rodovia, inclusive em finais de semana e períodos noturnos, coleta ou entrega de documentos fora da agência do INSS, retenção e armazenamento de documentos em locais não autorizados, manipulação da agenda, adiando ou antecipando data, cálculos irregulares à legislação e inserção de informações falsas no sistema da Previdência Social. No total, durante a apuração da presente investigação, foram identificados 13 novos benefícios com ações destes atravessadores e que já foram pagos pelo INSS, somando o valor aproximadamente de 2,1 milhões de prejuízo à União. Apesar deste montante pago, a operação conseguiu evitar que 9 milhões de reais fossem entregues aos golpistas. Os investigados vão responder pelos crimes de inserção de dados falsos no banco de dados e associação criminosa. As penas podem chegar a 15 anos de prisão. De Campinas, Enzo Orniani. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Campinas só tem graduação? Ouça essa dica. A PUC Campinas também possui uma pós-graduação que está entre as mais respeitadas do Brasil. Ideal para você continuar desenvolvendo sua vida acadêmica e profissional. Dê mais um passo. Cresça. Busque conhecimento. Aprenda com professores que são referência e seja você a referência no futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse puc-campinas.edu.br. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Estúdio CBN. Agora sim, a Celina Silveira, a gente chamou, acho que o preço até aumentou desde que a gente te chamou a primeira vez, viu, Celina? Brincadeira à parte, o leite e os derivados estão caríssimos aí no supermercado. Boa tarde para você. Oi, Guarizo, boa tarde aos ouvintes. É verdade, a inflação aumenta tanto que é capaz, não duvido não. Mas, Guarizo, então essa informação que você trouxe, o preço do leite subiu muito no último ano, de acordo com uma pesquisa feita por uma empresa especializada em levantamento de preços dos produtos de mercado. O leite subiu 29% na comparação entre junho deste ano e junho do ano passado. E o aumento no preço do leite impacta também no preço de outros produtos derivados. Eu estou aqui na Vila Nogueira, em um bistrô, o bistrô do Luiz Augusto Campos, ele está aqui ao meu lado, e agora há pouco a gente conversou. O bistrô dele, além de outros produtos, ele vende também muitos queijos de leite de vaca, cabra, ovelha e búfala. E ele comentou que nessa época do ano, no inverno, é comum que os preços aumentem. Vamos ouvi-lo. Em função do inverno, nós temos a seca, tem menos pastagem, menos alimento para o gado, menos leite. Menos leite, aumenta-se a procura em função de ser o inverno, tem essa característica da gente comer um fundi, tomar um vinho, então aumenta a procura do queijo numa época onde a demanda de produção é menor. Consequentemente, a gente vai atrás da lei da oferta e procura. E com isso, ocasiona-se normalmente no inverno esse aumento dos derivados do leite. Bom, o inverno é uma das justificativas, de acordo com o Augusto, que está aqui ao meu lado, o Augusto Campos. Neste ano, o preço subiu um pouco mais, subiu entre 3% e 5% a mais. Isso depende muito, claro, do tipo de queijo, do tipo que o consumidor escolhe, mas também tem outros fatores, Guarizo. Um deles é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que afetou o fornecimento de fertilizantes. Isso porque esse produto, grande parte dos fertilizantes usados aqui no Brasil, vem da Rússia. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tivemos um problema para importar esses produtos, o que afetou as plantações, consequentemente afetou a alimentação do gado e aumentou, então, o preço do leite e dos derivados. Outro fator também é a energia elétrica, que é usada no processo de produção, e também ao aumento dos combustíveis, que a gente vem noticiando já há algumas semanas. Por que o aumento dos combustíveis impacta no preço do leite e dos derivados? Porque afeta o transporte, que grande parte do transporte no Brasil é feito por vias terrestres, e aí aumentando o preço do combustível, aumenta o preço do transporte, aumentando o preço do fertilizante, aumenta o custo com a alimentação do gado e aumenta o preço do leite, consequentemente aumenta também o preço do queijo e outros produtos. Entre esses outros produtos, a manteiga subiu 15%, comparando junho deste ano a junho do ano passado, e a margarina teve aumento de 30%, Guarizo.
Obrigado, Celina Silveira. Obrigado, Luiz Augusto também. Toda uma cadeia produtiva, né? Acaba afetada com esse aumento, com essa inflação. Agora são 3h28. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. As polícias federal e civil dão sequência ao trabalho de reconstituição dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips no Amazonas. Um dos suspeitos de participação nas mortes, Jefferson da Silva Lima, foi levado para a área do crime. A reconstituição começou na terça-feira, quando a PF fez uma simulação com a lancha utilizada por Bruno e Dom e com a embarcação usada pelos suspeitos no dia 5 de junho. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a cota de candidaturas femininas prevista em lei também vale para as indicações dos partidos às federações partidárias. O colegiado decidiu que as legendas não podem indicar às federações apenas uma candidatura para não descumprir a cota de 30% de candidatas mulheres. O objetivo é evitar que seja feita apenas a indicação de um candidato homem. Ao menos 10% dos brasileiros nunca foram a uma praia. O dado faz parte de uma pesquisa sobre a relação dos brasileiros com o mar e foi divulgada hoje em um evento paralelo da Conferência dos Oceanos em Lisboa. 4 em cada 10 entrevistados disseram acreditar que as próprias ações no dia a dia não têm impacto na conservação dos oceanos. 4 homens já foram presos e acusados pelas mortes de 53 migrantes encontrados dentro de um caminhão no Texas. Eles foram formalmente acusados de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, transporte ilegal e posse de armas de fogo. Os imigrantes mortos vinham de países da América Central, sendo a maioria do México. O motorista do veículo foi preso depois de tentar se passar por uma das vítimas, enquanto os outros 3 foram detidos após a investigação. No horário de Brasília, 13h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Ministério do Turismo apresenta Orquestra Paulistana de Viola Caipira convida Renato Teixeira. Domingo, 3 de julho, às 18 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Evento gratuito, classificação livre. Patrocínio DHL Supply Chain. Co-patrocínio Bosch, Castelo Alimentos, Sakata e Sabe. Apoio Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Está construído. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva, ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Reserve sua vaga pelo site ou baixe o app Estapar Vaga Inteligente e estacione no aeroporto de Viracopos com descontos especiais. Diárias avulsas a partir de R$17. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. Time do Estúdio. Viva Bem, com a doutora Ana Escobar. Doutora Ana Escobar, todas as quintas-feiras aqui com a gente. Acho que a doutora Ana já abordou esse assunto aqui, mas a gente tem que voltar a falar, porque além da audiência rotativa, parece que não entra na cabeça de algumas pessoas, né? A eficácia das doses de reforço contra a Covid-19, doutora Ana. Boa tarde. Marco, boa tarde a todos que estão aí nos vendo e ouvindo. É um prazer grande estar aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha, é importantíssimo, sim, que a gente faça as doses de reforço da vacina da Covid, tá bom? Por que que é importante, pessoal? Mesmo que você já teve Covid, mesmo que você já tenha tomado as 2 doses, porque a imunidade, a gente sabe, com o tempo tende a cair, tá bom? Que tempo é esse? Mais ou menos 4 meses. Então, a imunidade começa a diminuir depois de 4 meses. E como a gente está cheio aí ainda de vírus pelo ar, né, a Ômicron e agora as suas subvariantes, é importante a gente manter nosso sistema imunológico sempre preparado para a defesa, tá? E a forma que a gente tem para fazer isso é tomando as doses de reforço. Pessoal, não tenham medo de tomar a dose de reforço, tá? E muita dúvida ainda as pessoas têm, achando que a dose de reforço, ou qualquer vacina, como foi desenvolvida para aquelas outras variantes lá do começo, alfa, por exemplo, gama, não serve para Ômicron. Serve sim, pessoal. Então, a dose de reforço serve para a variante Ômicron e subvariantes. Então, é importantíssimo que vocês não baixem a guarda e mantenham as doses de reforço em dia, tá? Bom, doutora Ana, é exatamente essa pergunta que eu iria fazer, porque as variantes aparecem e as pessoas começam a questionar, né, mas espera aí, se a vacina foi feita antes da variante, como é que ela serve? E aí eu queria que a senhora explicasse isso pra gente. Boa, então assim, olha, imagina que o vírus, ele tem aquela proteína chamada spike, que é o que? É a chave dele, que faz ele entrar dentro da célula, tá bom? Tá. Então, o que a vacina faz? Faz você produzir um anticorpo que não deixa essa chave entrar na fechadura, entrar dentro da sua célula, tá bom? Tá bom. Aí, o que acontece com essas variantes da Ômicron? Onde foi a diferença? Foi justamente na chave. O vírus foi fazendo uma chave mais afiadinha, mais
capaz de penetrar dentro da célula. Por isso que a gente fala a capacidade de transmissão é maior. E aí, vamos lá. A chave da Ômicron é uma chave incrível, é uma chave bem afiada para entrar dentro da célula, por isso ela se espalha tão rápido, tá? Agora sim, essa chave que ficou um pouquinho diferente, é uma variante. A vacina, o anticorpo, ainda consegue neutralizar essa chave, mesmo essa chave mais afiada que a da Ômicron? Sim, pessoal, o anticorpo que a gente produz com aquela vacina que foi feita lá atrás, né, ainda é eficaz para neutralizar a variante Ômicron. Então é isso, a chave mudou, mas não mudou tanto a ponto de a vacina não ser mais eficaz. Agora, a boa notícia que a gente tem no mundo é que a Pfizer mesmo já está estudando uma outra que vai chamar de super vacina. Ainda não tem, ainda não está começando. O que é essa super vacina? Eles vão fazer uma vacina que vai produzir um anticorpo para essas super chaves afiadas aí que apareceram depois. Então é isso, quando essa vacina vai estar no mundo a gente não sabe. Mas enquanto a gente vai utilizando a vacina. Querem a prova que a vacina funciona? A gente está tendo aí um número muito alto de casos de pessoas com Covid e as internações em UTI, não obstante tenham aumentado, mas o número de óbitos está muito pequeno. Quem está ajudando as pessoas a não ir para a UTI e morrer menos? A vacina. São várias ciências, né? Uma delas a matemática. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora Ana, porque a gente está vendo um número de casos aumentar bastante por causa dessas variantes, e a gente vê também que quem tem a Covid-19 está com sintomas mais leves, né? Mas muita gente está se infectando, e agora que a gente tem o teste de farmácia também, né, o autoteste, até a Edith está falando aqui que vai tomar a 4ª dose no sábado. Queria que a senhora explicasse isso. Quem teve Covid nesse tempo precisa esperar quanto para tomar uma dose de reforço? Boa, então vamos lá. Assim, se você teve Covid, tá, você pode tomar a vacina contra a Covid, tá, 30 dias depois do seu primeiro sintoma, tá? Então, você teve Covid, tá na hora de você tomar o seu reforço 30 dias depois da Covid. E aí tem aquilo, qual é a hora de tomar o reforço, tá? Aí tem que ver pela faixa etária, lógico, né? Porque agora tá 40 a mais, né? E a hora de tomar o reforço é 4 meses depois da última dose, tá? Então, se já se passaram 4 meses que você tomou a última dose, e já se passaram 30 dias desde que você teve Covid, pronto, vai lá e manda ver, faz a sua dose de reforço. Tá do bom? Início ou do fim dos sintomas, doutora? Do início. Primeiro dia de sintomas. Você começou com a Covid, seu primeiro dia foi dia, sei lá, de junho. Tá bom? Hoje, vamos supor. Quando você pode tomar vacina da Covid? 30 de julho. Tá bom? Perfeito. E a da gripe junto, sem problema também. A da gripe junto, essa é uma pergunta ótima, Marco, porque é o seguinte, muita gente acha que para tomar vacina da Covid tem que esperar 30 dias para tomar da gripe. Não. Olha, você só espera 30 dias se você teve Covid para tomar vacina da Covid. Ponto. Se você teve Covid, mas precisa tomar a vacina da gripe, pode tomar. Posso tomar a vacina da gripe junto com a da Covid? Pode tomar. Posso tomar a vacina da gripe um dia depois da Covid? Pode. E uma criança que teve Covid, precisa tomar a vacina do sarampo, cachumba, rubéola, por exemplo, pode tomar? Pode. Acabou a Covid? Acabou. Pode tomar a vacina do sarampo, cachumba, rubéola, ou difteria, coqueluche, tétano, ou qualquer outra. Tá bom? Só a do Covid para Covid que a gente espera 30 dias, tá bom? Perfeito. Tá dada uma aula aqui, uma consulta da doutora Ana Escobar com a gente. Obrigado pela participação, doutora Ana. Até a semana que vem. Até a semana, Marco. Sempre bom estar aqui com vocês. Dizemos o mesmo. Agora, 3h42. CBN Saúde.
A bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, e os avanços no tratamento com marca-passos são temas do CBN Saúde desta semana, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Quais dicas de prevenção da bradicardia? A principal dica para prevenção é a consulta regular com o seu médico cardiologista. Então a gente sabe que bloqueios súbitos, quando o coração fica lento subitamente pode acontecer, mas na maioria das vezes o médico consegue, através do eletrocardiograma, exames como o Holter, como esteira, ter indícios de que o seu coração pode estar ficando lento de uma forma perigosa. Então essa é a principal dica de prevenção. Faça suas consultas regularmente, principalmente após os 60 anos de idade, quando é a maior prevalência desse tipo de distúrbio elétrico do coração. O tema desta semana é a bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca. Valéria Rain para o CBN Saúde. Trânsito. Trânsito em Campinas, a situação de momento pelas principais vias da cidade, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações para o nosso ouvinte que segue pela Rua Barreto Leme, na região central, mas já na chegada lá para o Cambuí, porque tem obras nas proximidades da Avenida Júlio de Mesquita. Por isso, atenção pela Barreto Leme, na Júlio de Mesquita. Por enquanto, o nosso ouvinte faz bom caminho em toda extensão, ponto de parada somente nos semáforos, e na General Osório também são boas as condições, desde a região central, para você que vai em direção da Anchieta, ou para você que deixa o Cambuí e segue em direção também da Anchieta e vai acessar a região ali da Praça Carlos Gomes. Falando de outro ponto da cidade, eu tenho informações também da Alix da Cunha, que tem trânsito intenso, principalmente em direção da Campinas Montemor, mas por enquanto sem pontos de parada. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até o ponto final. Até já. Promoção Sintonia Volkswagen. A cada R$800 em serviços em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN.
Agora são 3h48. Guilherme Pierangeli está ao vivo aqui no estúdio com a gente, trazendo os números da violência aqui na região. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Campinas, infelizmente, teve aumento em casos de homicídios, estupros de vulneráveis e roubos no mês de maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esses dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em relação aos homicídios dolosos, quando o crime é intencional, em maio do ano passado foram 12 contra 15 no mesmo mês. Neste ano, um aumento de 25%. Os casos de estupros de vulneráveis foram 29 em maio deste ano contra 16 em maio do ano passado, então uma alta considerável de 81%. E os roubos aumentaram 20%, passando de 444 em maio do ano passado para 536 em maio deste ano. Bom, esses são dados negativos, né? Mas também nesta semana foram divulgados dados positivos sobre a questão da segurança aqui no estado. De acordo com o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de São Paulo teve queda de 30% nas mortes decorrentes de intervenção policial em 2021, no comparativo com o ano anterior. A publicação aponta que em 2020 foram 814 casos, 814 pessoas morreram após intervenção policial, e em 2021 o número caiu para 570. A taxa é de 1.200 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, mais de duas vezes menos do que a média nacional, que é 2,9. Além disso, houve queda de 48,9% no número de policiais mortos no estado. Foram 49 em 2020 e 25 em 2021, então caiu praticamente pela metade o número de policiais mortos, tanto em serviço quanto a paisana, enfim. Para o especialista em segurança Ruirilo Guimarães, o uso de câmeras nos uniformes dos policiais ajuda a explicar a queda tanto na morte de policiais quanto em mortes ocasionadas pelos policiais. Com as câmeras, no caso, acredito eu que é uma vantagem muito grande para o policial, para a população, porque o trabalho policial é transparente. Ele vai atender uma ocorrência, ele tem que atender dentro da lei. Ele normalmente atende dentro da lei. As câmeras estão aí exatamente para isso. O policial não entra mais em dividida desnecessária, porque aí ele tem que usar força, a outra pessoa reage, e eles não partem para esse tipo de coisa. Um outro fator apontado é o uso de armas não letais, e isso também teria contribuído para a queda nos números. Sem dúvida, essas armas são excelentes, porque evita que o policial atire na pessoa. Ele atira com essa arma, ele acaba imobilizando, ou pelo menos dá uma dor na pessoa, ela fica confusa, e o policial pode agir, evitando aquela necessidade de usar uma arma de fogo ou de usar uma violência indevida, às vezes até devida. São Paulo conta com cerca de 7.500 armas de incapacitação neuromuscular e com mais de 8.000 câmeras em fardas de policiais de 49 batalhões do estado. Esse número deve chegar a 10.000 até o final do ano, Guarizo. Alguns dados melhorando, né? E outros ainda requerendo muita atenção das forças de segurança. Muito obrigado pela participação, Guilherme Pierangeli. Agora são 3h51. Falar de um problema tão complicado quanto a violência, que é a fome, né? O Banco de Alimentos de Campinas registra aumento nos pedidos de doação. Após o Brasil ter retornado ao mapa da fome em 2018, o tema voltou a preocupar e ser muito comentado nos últimos anos. E agora mesmo, após ter passado a época mais dura da pandemia, a preocupação continua, especialmente por causa da inflação crescente. De acordo com Vandecleia Moro, secretária municipal de assistência social, Campinas tem um levantamento que mostra um aumento na quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade alimentar que recebem até um salário mínimo. Através da atualização do Cadastro Único, que é o mecanismo que temos para fazer o cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade, temos verificado esse aumento de famílias cadastradas. Hoje nós temos um número grande de famílias cadastradas no Cadastro Único, o que representa, sim, um aumento da vulnerabilidade. O Banco de Alimentos de Campinas é o principal local de doações de alimentos na cidade. Funciona na Ceasa, numa parceria com a Prefeitura. Este centro de distribuição de comida atende 120 entidades assistenciais.
O local atende, por exemplo, a tradicional Casa da Sopa, no Jardim Paraíso de Viracopos. Benedita Aparecida Franco de Camargo, que é a administradora da Casa da Sopa, conta que já percebeu os reflexos do aumento da fome. Ela conta que antes da pandemia ela atendia umas 170 famílias, agora são mais de 300. Ela pede mais engajamento da sociedade nas doações. Com essa crise, esses alimentos tudo caro, está faltando muita coisa aqui na ONG. Alimento, leite para as crianças, enfim, de tudo. E está cada dia mais difícil, porque a gente nem sabe mais o que fazer. Aí, por isso eu estou pedindo assim que se a população puder me ajudar, eu agradeço muito. A Casa da Sopa fica aqui na rua Iraí, número 91, Jardim Paraíso de Viracopos. Entre os itens que estão faltando no banco de alimentos estão o óleo de cozinha e principalmente o leite. De Campinas, Valéria Rain. Painel do Emprego. Aumentou o número de vagas em Paulínia, sendo oferecidas por 2 empresas que atuam em obras de manutenção da Replan, 13 cargos diferentes, 719 vagas. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico até daqui a pouco, até às 5 horas da tarde. Amanhã também ainda dá para fazer essa pré-inscrição. Depois os currículos serão encaminhados para a empresa responsável por selecionar e contratar esses funcionários. Aqui em Campinas, hoje, o CEPAT tem 187 vagas disponíveis, não só na cidade, mas também nas cidades vizinhas aqui. O salário pode chegar a R$ 4.700, nesse caso específico, né, para quem tem um curso técnico em manutenção de máquinas. Tem vagas também a R$ 1.100, que é o salário mínimo. Os salários vão variando de acordo com a escolaridade e também com a experiência. 20 vagas em Hortolândia para esse técnico em manutenção de máquinas. Tem 20 vagas também para motorista de caminhão, 14 para auxiliar técnico eletrônico, 11 para ajudante de cozinha, 10 para cozinheiro, essas em Valinhos. Currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Cimento Cineplex. Se apaixone pela magia do cinema com a rede Cineplex. A grande estreia nesta semana nos cinemas é do segundo filme dos amados Minions. Minions 2, A Origem de Gru, é a continuação das aventuras dos Minions e desta vez eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de super vilões conhecido como Vicious Six, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe o apoio de seus leais seguidores, os Minions. Kevin. Eu sei que você está com medo. Tem muito medo do que você viu. Mas eu não vou mentir pra você. Os seus amigos não estão prontos pra essa luta. Já no streaming não tem pra ninguém. A Netflix vai ficar com todas as atenções com a chegada do volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things. Você não está pronta. Após os acontecimentos relatados no volume 1,
Com um final empolgante e o plot twist que revela quem é o vilão Vecna, Eleven e os garotos terão a derradeira batalha no mundo invertido. Eu tô com uma sensação horrível de que não vai dar certo dessa vez. Preparem-se, pois os produtores já disseram que ninguém está blindado e os 2 episódios com tempo de duração de longa-metragem devem abalar os fãs. Agora eu quero que você assista. Este é o Na Tela. Os seus amigos perderam. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. O Estúdio CBN vai ficando por aqui. Amanhã às 2 da tarde, direto do News Truck da CBN Campinas, na 13 de maio. Um abraço, até amanhã. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação: Marco Guarizo. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Ministério do Turismo apresenta Orquestra Rock Live. Sábado, 2 de julho, às 19 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Evento gratuito, classificação livre. Orquestra Rock, 2 de julho, no Taquaral. Patrocínio: DHL Supply Chain, Dacarto, Accord, Abase, Sherwin-Williams e ABL Antibióticos. Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Swiss House Decor, uma loja completa. Na Swiss House Decor você encontra sofás, mesas, cadeiras, poltronas, aparadores, homes, uma linha completa de móveis e estofados. A Swiss House Decor você conhece, com qualidade, entrega no mesmo dia seus móveis, sofás e colchões. Nova unidade, Avenida Washington Luiz, 122, Ponte Preta, Campinas. Liga agora, 19-99852-8880. Swiss House Decor. Receba este conforto em seu lar. Se a sua empresa de facilities é um problema, a Unicetter é a solução. Há mais de 20 anos no segmento de segurança e facilities, a Unicetter tem como prioridade excelência de atendimento e avaliação máxima de seus clientes, alcançada através de processo seletivo rigoroso e constante treinamento de sua equipe. Na hora de contratar facilities para sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O futuro tem se mostrado incerto para quem não tem coragem de mudar. Muito além da mídia, a GM7 é especialista em sinalização digital Silent. A GM7, uma empresa que orgulha os campineiros com seu poder de atuação nacional, tem experiência em sistemas personalizados com banners digitais que transformam a forma de se comunicar em pontos de venda, melhorando a experiência e agregando valor ao seu negócio. GM7, inovação para o encantamento. Acesse gm7.com.br. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. O Ministério Público do Trabalho notificou a Caixa Econômica Federal para que se manifeste em até 10 dias sobre a conduta do ex-presidente Pedro Guimarães, acusado por mulheres de assédio sexual.
O documento também pede que a Caixa se manifeste sobre a denúncia de que o vice-presidente Celso Leonardo Barbosa causaria temor às mulheres que trabalham no banco. No ofício, o procurador responsável também pede que a Caixa se pronuncie sobre a denúncia de que o banco recebeu informações sobre os casos de assédio sexual desde 2019, mas teria acobertado os fatos. O MPT instaurou uma notícia de fato, procedimento anterior à instauração de um inquérito civil. A inflação no trimestre encerrado em maio diminuiu a renda dos trabalhadores brasileiros em R$ 102. O rendimento médio dos trabalhadores no período foi de R$ 2.613. Em relação ao ano passado, a inflação comprometeu R$ 204 na renda dos trabalhadores. Os dados fazem parte da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A Justiça negou um pedido do jogador Marcinho para trabalhar fora do país. Ele é réu por atropelar e matar um casal de professores na zona oeste do Rio de Janeiro em 2020. A decisão considera que o processo será sentenciado em breve, o que torna inviável autorizar Marcinho a deixar o país sem previsão de retorno. O jogador alega dificuldades em conseguir emprego em um clube do Brasil diante da repercussão do acidente. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição, são 4h05, tarde de quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Uma ótima tarde para você que está em 99,1 FM, no aplicativo da CBN Campinas, para você que está no portal cbncampinas.com.br, para você também que está no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas de streaming que tem o sonsaço da CBN Campinas. Uma ótima tarde para você, muito obrigado pela companhia. Você pode participar e interagir conosco através do nosso WhatsApp, o 991869070, também através do YouTube você participa interagindo conosco. Legal, boa tarde, aquele Júlio Nascimento, tudo bem com você, Julião? Tudo bem, Cabelo, abraço pra você, pra todo mundo acompanhando aqui o CBN Esporte, segunda edição, muita coisa pra falar hoje, né, Cabelo, tanto da Ponte como também da equipe do Guarani, os dois times buscando sair dessa zona incômoda da zona de rebaixamento, né, Cabelo? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde para você também, Carlão de Freitas. Cabelinha, boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte do CBN Esportes, segunda edição. Hoje é uma quinta-feira muito bacana, né? O bate-papo com o presidente da Ponte, Marco Antônio Berlim, essa situação do Guarani com novidades também, ou seja, uma quinta-feira especial. Pena que os assuntos envolvem situações ruins, né? Tanto, lá, como a gente fala em Campinas, tanto lá em cima como lá embaixo. Pois é, pois é. 4h06, sem perder tempo, vamos falar com o presidente da Ponte Preta, já está conosco, Marco Antônio Berlim. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco, Berlim. E um dia interessante, que eu até comentei no programa da hora do almoço, né? É um 30 de junho que fecha o semestre, né? Boa tarde para você, obrigado e já diga para mim, como é que você está fechando esse semestre? Boa tarde, Cabela, Carlos, demais componentes aí da equipe. Rapaz, não era da maneira que eu queria, que a minha diretoria queria. Né? Nós queríamos estar numa situação melhor, nós queríamos ter feito um paulista diferente, mas fica difícil para mim, no pouco tempo que a gente vai dar uma entrevista aqui, também justificar o porquê que ocorre tudo isso na Ponte. Algumas responsabilidades eu jamais vou me furtar de tê-las e de dizer que sou responsável. Agora, muita coisa que ocorre na Ponte Preta, ou a maioria delas, a falta de ter um plantel melhor qualificado, a falta de ter
uma condição melhor de trabalho, a falta de ter um dia a dia melhor, um clube desanuviado, um clube com mais alegria, sem aquela áurea negra que permanece lá. Isso vem de más gestões e irresponsabilidades que ocorreram nos últimos 15 anos. Nós temos hoje um clube falido e sobrou, ou quis o destino, que eu estivesse à frente para dirigi-lo. Um clube que deve, por volta de já quase apurado, 250 milhões de reais. Um clube onde um ex-dirigente apontou uma cobrança de 100 milhões de reais. Eu não quero dizer que ele não deveria aportar, mas nunca apontaria, né? E imediatamente quando surgiu a nova direção, ele apontou a cobrança desses créditos, que nós nem sabemos a totalidade deles. Enquanto eles for apurados, nós não vamos saber. Isso prejudica demais o andamento de todas as situações na ponta. Então, é um fechamento de semestre que eu não gostaria, mas que a diretoria está aí para enfrentar. Júlio Nascimento, chega mais, Julião. Um abraço pro presidente Eberlin. Há muito tempo não converso com o presidente e até, né, Eberlin, falando sobre... que você estava aí, você é fera, hein? Os demais também, mas você é muito fera, hein? Obrigado, Eberlin. Sempre teve um carinho muito grande, né? Um respeito profissional acima de tudo, isso é muito importante. Até, Eberlin, quando você assume, né, no nosso primeiro bate-papo, você falava muito sobre a questão da transparência, né? Você cita muito agora a responsabilidade, não se furta de assumir essa responsabilidade, mas você sempre dizia que queria a Ponte mais transparente do que ela vinha sendo. Você acha que a Ponte já alcançou esse nível de torcedor? O torcedor da Ponte hoje sabe mais do que está acontecendo com o clube em comparação a outros tempos, ou você ainda enxerga como longe do ideal, presidente? Não, eu acredito que possa ainda ser um pouco mais transparente. Falta aí, para que eu não fale bobagem, essa auditoria que deve durar até setembro, né, até o quase final do ano, que depois vai precisar chancela de uma empresa renomada. Mas quanto ao sócio, quanto ao conselheiro, é extremamente transparente. Existem algumas coisas que eu não posso torná-las públicas, porque o estatuto do clube não me permite. Tá? Porque às vezes até a Lei Pelé não me permite. Agora, para os associados, os conselheiros, aquilo que é indagado, aquilo que é perguntado, não precisa nem de reunião de conselho. No dia a dia, nós colocamos até uma funcionária para atender os conselheiros do clube, para o que foi indagado, com cristalinidade, com transparência total, é passado ao conselheiro, sim. Carlão? Boa tarde ao presidente Marco Antônio Eberlin. Eu sempre costumo brincar, né? A primeira participação do Marquinhos aqui como presidente, a Ponte já estava num processo difícil, né? De queda, e eu até relembrei os tempos do Abel Braga, que aliás encerrou a carreira como treinador, em que aqui em Campinas, em virtude do momento tenso que a Ponte vivia, nós não pudemos desfrutar do Abel, né? Porque o problema era a Ponte. E mais uma vez, estamos com 6, né? Indo para o 7º mês. E a gente não está podendo desfrutar do Marquinho as resenhas sobre futebol, porque o problema é justamente essa bendita associação Atlética Ponte Preta. Marquinho, boa tarde mais uma vez para você. Ô Marco, que nem você fala, por exemplo, as diretorias, as gestões anteriores, e nesse ponto eu concordo com você, a Ponte ela já vivia um processo quase que falimentar. Prova disso foi ano passado, em que quase, né, que a Ponte já era para ter caído na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, você... Aliás, onde, Carlão, eu ajudei em demasia no ano passado. Sim. Para não cair. Sim. Mas não só você, mas as lideranças da Ponte Preta hoje. Vocês não sabiam o que estariam por vir? Vocês não sabiam os problemas que vocês iriam enfrentar? Vocês não sabiam que a Ponte estava num processo muito complicado? Já não era esperado tudo isso, Marco? Porque, com todo respeito, dá a impressão assim que vocês, eu falo você na figura de presidente, mas eu cito as lideranças atuais na Ponte. Vocês sempre, as gestões anteriores, mas vocês sabiam todo o processo que a Ponte Preta estava vivendo, um momento muito complicado que você mesmo disse, confirmando agora, participou, né, de parte daquela situação horrível no passado e que esse ano só piorou, né, porque a queda para a Série A2, Marquinhos, com todo o respeito, não só você, mas por todo mundo que vive a Ponte Preta hoje, olha, foi o 7-1 dessa gestão.
A Série A2, acho que pro torcedor pontepretano é algo meio que imperdoável, Marco. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Olha, eu nunca tinha... o único dirigente da história de Campinas que jamais havia sido rebaixado. Se é 7-1 para você, para mim é 20-1. Tá? Pro meu interior é 20-1. Não tem ninguém que se pune mais do que eu com rebaixamento para a Série A2. O que eu não concordo é quando só falam desse 7-1, porque eu acho que é 50-1 os 6 rebaixamentos dos últimos 5 anos para a Série B do Brasileiro. Porque é isso que arrebentou com os cofres do clube. E nunca foi colocado dessa maneira para ninguém. E é colocado para mim, mas tudo bem. O ônus está aqui, o saco de cimento está nas costas e cabe a mim carregá-lo. Mas ninguém, nas gestões anteriores, naquele que eram os mecenas, naquele que fez tudo, 6 rebaixamentos que ocorreram de 2006 para cá, né, no Campeonato Brasileiro da Série A. E isso sim fez com que o clube perdesse mais de 150 milhões de arrecadação. Né? Mas também não posso deixar de lado a Ponte ter sido rebaixada na minha mão. Agora, quanto ao que você falou, se nós não sabíamos, nós tínhamos ideia, e eu falava antes da eleição, numa situação de qual era o valor de endividamento. O que nós não tínhamos ideia, tá? E você, eu tenho certeza que também não tinha, tá? Porque você acompanhava um dirigente do passado dizer que jamais cobraria o clube. E foi eu sentar na cadeira e ele emitiu a cobrança. Tá? E nós não podemos falar mais porque está em segredo de justiça. O que eu não esperava, e eu sabia, assim, do rombo de 2017, mas nós não sabíamos que elas iam expor toda agora nesse ano. Nós sabíamos que existia um endividamento que não se pagaram 4 meses de salário, 5 meses de salário, não sei quantos meses são, na gestão de 2017, quando a Ponte foi rebaixada de forma humilhante dentro de casa. Dali sim foi 31, né, com aquela dedada. Isso nós não sabíamos, que a cada semana cairia um pedido de bloqueio judicial, porque as ações já foram julgadas na última instância. Isso eu não sabia. Né? Nós não tínhamos como saber a situação jurídica, porque isso não é colocado no balanço pelos conselheiros. Isso é uma situação interna do clube. Então, a situação de processo por processo, ninguém sabia. De quanto que você tinha que, qual é o ônus que você tinha que carregar, naquele presente momento, nos primeiros 6 meses, ninguém sabia. E volta a insistir, não é desculpa, nós temos que melhorar e nós vamos melhorar para tirar a equipe de onde está. Tá? Hoje é um campeonato, se você pegar do 5º colocado até o último colocado, até, por exemplo, onde está a Ponte Preta, são 6 pontos de diferença, do 5º ou do 6º lugar. Ou seja, mostra o quê? Mostra incompetência nossa? Mostra, mas mostra como é equiparado esses 16, esses 15 times, esses 15 ou 14 times do Campeonato Brasileiro da Série B, que são todos iguais. Um pouquinho de competência, um conseguiu 1 ou 2 vitórias a mais, ou 1 vitória e 2 empates, e estão na frente da Ponte Preta. A gente peca por ter um time extremamente jovem, que a Ponte precisa também lançar a mão desses jovens, porque vai precisar fazer dinheiro, e sem jovem jogador aí não tem caixa mesmo. Você fala, poxa, Marco, mas vocês prometeram investimento? Nós nunca prometemos trazer 30, 40 milhões de cara, que é o que o clube precisa. Agora, mas mesmo assim, se você arrumar qualquer pessoa que vai botar 5 ou 10 milhões no clube, ele vai botar esse dinheiro, ele vai colocar esse dinheiro esperando um retorno financeiro. Agora ele vai ver a situação do clube, 5 ou 10 milhões, são de 100 milhões. Lá que a qualquer momento o juiz pode dar uma canetada e bloquear o dinheiro. Esse dinheiro não vai ser usado para gerir ou para contratar jogadores, porque vão tomar o dinheiro. Tá? Então eu tenho essa extrema dificuldade. Tá? Nós não sabíamos que a cobrança seria imediata, a cobrança que eu digo das dívidas que a Ponte tinha. E foi uma cobrança aí, se você veio nós sabíamos que iria com um déficit do ano anterior, veio 23 milhões. Aí você junta esses 23 milhões do ano anterior, que nós até tínhamos noção, nós pensávamos em 15, 16, mas uma cobrança quase que praticamente imediata, de 105 milhões de um ex-dirigente e de mais 35 milhões, 40 milhões de ações trabalhistas imediatas. Então o rombo da Ponte se tornou no imediatismo 150 milhões. Nem o Mecenas daria jeito nisso, tá? E nem nós estamos conseguindo trazer relativamente em ordem até o fim do semestre, tá? Ontem eu paguei CLT de jogadores,
Tem meia dúzia de jogadores aí que tem sessão de imagem, que sempre vem com um mês para trás. Estão recebendo aí na virada do fim de semana aí também a sessão de imagem, vai permanecer para essa meia dúzia um mês em atraso. Os funcionários de menor escalão estão recebendo rigorosamente no fim do dia útil. Precisa da bola entrar, né? Precisamos arrumar uma situação melhor da bola entrar. Eu não fui imposto à Ponte Preta, nós não fomos impostos à Ponte Preta. O pontepretano não queria mais a continuidade do que vinha ocorrendo. A nossa chapa ganhou no voto, de uma forma avassaladora. Tá? A chapa do MRP venceu a outra chapa por 389 a 39. A eleição para a diretoria foi 148 votos a 12. Então ninguém foi imposto. Ô, Eberlin. Então, essa luta, temos que ter oposição. Agora, não pode ter 10 viúvas aí que torcem por Becena. E eu não tenho nada contra ele, não. Eu acho que durante um bom tempo ele foi um grande benemérito da Ponte Preta. Aqui não é nenhuma pergunta, é mais uma observação, e vira e mexe eu falo com o Cabelo, e até englobo o Guarani, né, por causa do tamanho das equipes. Eu acho que a Ponte, o Guarani, no caso a Ponte, né, falando com você, Marquinhos, eu acho que a Ponte é um time que ela não aguenta polarização, ela não tem força, ela não tem tamanho para suportar uma polarização. O Corinthians tem, o Santos tem, o São Paulo tem, o Palmeiras tem, mas a Ponte Preta não tem. Eu acho, sinceramente, do fundo do coração, se a Ponte continuar com essa polarização, com essa coisa, é viúva daqui, é mecenas dali, o outro lado também, porque não tem santo na história, tá? Não pense você que a gente tá passando o pano para quem já também atrapalhou muito a Ponte. Eu não tô falando o pano não, Carlão, eu só disse para você que eu não fui imposto. Não, sim. A minha chapa ganhou no... Sim, mas eu é não só... seria o presidente, diretor de futebol. Não, sim, mas... Diante da necessidade extrema que a Ponte teve, eu viria a ser presidente, mas também não seria nem isso. Não, só sim, isso. Sim, mas só... Não estou falando... A Ponte não aguenta a polarização, eu concordo com você, só que a Ponte não tem polarização, nem de um lado, nem de um outro. Tem alguns do meu lado aqui que eu tento tirar esse ódio, essa discórdia, pregando que ninguém do lado de lá presta. Eu acho que não é esse o caminho, Carlão, tá? E o que eu disse para você é que são 10 viúvas, que nunca nem dirigentes foram, nunca nem nada fizeram para o clube. E que diante da derrota preferem ver uma hecatombe no clube do que ajudar ou se calar. É só isso que eu disse. Quando eu falo, o problema é o seguinte, são 10 que vão para a rede social e cometem inúmeras ilações daquelas mais descabidas possíveis. É isso que por isso só atrapalha o clube. Hoje a torcida não vai no campo, você como grande pontepretano sabe muito bem que o caldeirão que era o Moisés Lucarelli vê hoje a intranquilidade. A intranquilidade não é porque caiu, porque quando começou o Paulista era intranquila também a torcida. 10 minutos a torcida já está contra o time, está rateando, está xingando, né? E não era assim. Você acompanha futebol desde garoto, que eu sei, sempre te elogiando muito pelos seus comentários precisos, pelo seu conhecimento de bola, mas você sabe que mudou. Sim. Não, no final das contas, eu acho que nós estamos com a mesma ideia. Eu acho que se a Ponte permanecer dessa maneira, mesmo às vezes ou você estando certo, ou outro lado estando certo, mas eu acho que se a Ponte permanecer dessa maneira, eu acho que o fim vai ser muito trágico. Eu acho que e já estamos no começo do... Quero estar muito errado, Marquinhos, do fundo do coração, mas eu acho que essa Série A2 foi algo assim... Quase que, não sei, talvez um dos maiores vexames, eu como frequentador do Moisés Lucarelli eu passei, e essa Série B. Se essa Série B, a Ponte não der uma guinada, se essa janela não vier jogadores aí competentes, condizentes com o tamanho do clube, com a camisa do clube, eu acho que a Série C é um caminho real. Quero estar muito enganado, quero chegar com você na 38ª rodada e dar a mão à palmatória, Marquinhos, você estava certo nas suas conclusões, mas desse jeito, com essa polarização, não digo só somente a você, Marquinhos, o lado A e o lado B. Se a Ponte permanecer nesta polarização, eu, como um frequentador do Moisés Lucarelli, eu acho que a Ponte beira a insolvência. Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, batendo um papo conosco aqui dentro do CBN Esporte, segunda edição. O Eberlin, a gente tem que pensar do lado positivo do negócio também. Você falou que pegou um clube falido e quis o destino que você estivesse como presidente da Ponte Preta. Agora você é o presidente da Ponte Preta, o clube não saiu desse buraco, como você já disse no início. O que você está imaginando para resolver a situação da Ponte Preta nesse momento, que precisa de uma resolução rápida para sair da situação que está e não cair e não chegar na situação, como disse o Carlão aqui?
Alô? Eu acho que caiu a ligação do Eberlin. Vamos tentar o contrato novamente com ele. O Bolachinha vai lá tentar o contato mais uma vez com ele. Estamos falando com o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin. Pronto, o contato acho que já está restabelecido já. Eberlin, tá ok agora? Tá ok. Acho que vibrou muito aí o Carlão, aí caiu até o telefone. E saiu aqui. Ô Marco, você ouviu a minha conclusão só para... Não, vendo você falando, eu concordo com você, e aquilo que você falou, eu vou te falar, não tem lado santo. A única coisa que eu posso garantir para você é que eu sou extremamente correto. Sou extremamente capaz e competente no que eu faço. Agora eu tenho que ser honesto com o clube, que se eu continuar fazendo o que vinha sendo feito nos 15 anos, aí fecha as portas mais rápido do que pode fechar. Tá? Agora, eu entendo que tem que haver uma aglutinação, Carlão. E eu disse, não sei se já na sua emissora de rádio, mas eu prometi para o presidente da Federação Paulista de Futebol que o meu maior desafio era aglutinar a Ponte Preta. Agora, eu encontrei a Ponte Preta onde não temos conselheiros, Carlão. Nós não temos uma pessoa que saiba ser conselheiro da Ponte. Nós não temos mais o Perichard, nós não temos mais o Zaimano, acompanha com mais afinco, o doutor Danilo faleceu. Eu estou falando de Ponte Pretanos desse nível, desse porte, que divergiam, mas sempre caminhavam em prol do clube. Hoje não. O que eu te disse é que tem que ter oposição e que nós temos que trazê-los do nosso lado. Ó, tá ruim, o que você pode nos ajudar? O que eu insisto é que tem 8 ou 10 pessoas que nem fizeram parte de momento político, tá? Que ficam nas redes sociais destruindo o clube, querendo destruir essa diretoria, e não é assim, tá? Eu cheguei a dizer para você, Carlão, que eu também não estou achando que é incorreto o ex-presidente cobrar o que lhe é devido. Se for devido 100 milhões, ele tem que receber. Falei do momento, tá? Eu não vou chutar o pau da barraca, porque eu vivi com ele um dos momentos mais bonitos da história da Ponte Preta. Então eu não tenho nada contra, nem se ele quisesse ajudar, tá? O que eu não concordo é aquele conselheiro, ex-conselheiro ou simpatizante que torce para o ser humano e não para a Ponte. Eu não quero que ninguém queira o bem do Marco Eberlin, eu quero que eles queiram o bem da Ponte Preta. Só isso, e tem alguns que não têm. Então eu vou pregar a aglutinação, sim, tenha certeza disso, né? E prego. É que muitas vezes isso não é falado em rádio, não é comentado, e outras vezes chegam para vocês de forma diferente. O Marquinho não quer, o Marquinho é intransigente, ele é autoritário. Eu nunca deixei de ser tão autoritário na minha vida como eu sou agora. Até acho que é um erro, viu? Se eu fosse mais autoritário e segurasse o bastão, acho que o negócio estava um pouco melhor também. Pelo contrário, eu reparti, eu deixei que as pessoas, estou deixando que as pessoas trabalhem em todos os departamentos da Ponte Preta, tá? E quero o melhor para o clube. Eu não quero ninguém alijado da Ponte. A Ponte não é minha. A Ponte não é só dos 200, 300 conselheiros ou dos 50 que comparecem. A Ponte tem uma coletividade gigantesca por trás dela. Então eu tenho a responsabilidade de conduzi-la. Tá? Eu não posso ter a irresponsabilidade de alijar ninguém do clube. Posso alijar aqueles que não prestam mesmo, que vêm fazer mal para o clube. Isso eu vou mostrar quem são. Tá? Agora os outros, porque estão do outro lado, estiveram de um outro lado no momento político, mas jamais. Isso é coisa para criança, para quem não tem um certo nível cultural. Eu tenho certeza que eu não sou assim, viu, Carlão? Eu não sei como é que chegam as coisas para você, o que acham. Agora, quando eu falo das dívidas e das responsabilidades, eu estou falando a verdade. Eu não estou dizendo que eles têm que se afastar do clube, eu estou dizendo que houve responsabilidade na confecção desse endividamento. Ô, Eberlin. É só isso. Ô, Eberlin. Vamos falar um pouquinho do futebol da Ponte Preta. A gente está falando muito da parte política da Ponte Preta, da parte administrativa da Macaca, não que não diz respeito ao torcedor. Aí vai ficar pior. Não que não diz respeito ao torcedor. O torcedor está mais de olho dentro das 4 linhas do que fora delas, né? A gente não tem muito tempo aqui também, daqui a pouco tem o Repórter CBN, a gente vai dar uma paradinha para o Repórter CBN e a gente volta na sequência. Mas eu gostaria que você falasse o seguinte, você falou que o clube pegou o clube falido, que o destino quis que você estivesse presidente da Ponte Preta. O pepino cresceu nesses 6 meses que você está à frente e agora você tem que resolver para a Ponte não cair também na Série B. Como vocês estão projetando essa reação da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro?
Cabela, em primeiro lugar, como eu disse há pouco, nós temos uma equipe jovem, que houve a necessidade não só por falta de dinheiro, mas principalmente para a valorização de jogadores que a Ponte Preta tem para que possamos fazer dinheiro. Né? Todo mundo fala que a Ponte tem 45 atletas, 50 atletas, é uma mentira descabida. A Ponte tem, no elenco profissional mesmo, acho que tinha 38 atletas, alguns já saíram. Nós temos quatro jogadores contundidos fora de combate, estão nesse número, que é o Ribamar, talvez volte agora no final do mês de julho, início do mês de agosto. O Fabinho, que provavelmente não volta esse ano. O Moisés, que já vinha se queixando, estava no sacrifício, mas os médicos chegaram à conclusão que vai ter que fazer uma artroscopia, porque não consegue render. E o Ramon, que teve uma ruptura de um músculo, se não me engano, do músculo adutor. Posso estar falando bobagem, está de um músculo da coxa e que vai ter que passar por cirurgia, né? E, se não me engano, é amanhã que ele faz essa cirurgia. Então, só aí são 4 jogadores fora de combate. Nós estamos trazendo, já trouxemos um atacante de beirada de campo, que é o Bárcia, ou seja, não é o goleador, é o preparador de gols. Queremos trazer mais um atacante de beirada para que podamos engrossar. Hoje, às vezes, não joga o Danilo aí, se contundiu, a gente ficou com poucas opções. Nós temos 2 jovens aí, que é o Echaporã e o Nico, jogadores de 20 anos de idade. Então nós estamos trazendo mais um, está palavrado, mas não está assinado. Estamos trazendo um zagueiro diante da saída do Fabrício. Tem o da Silva, que ainda falta um pouquinho de condicionamento físico, mas é um atacante de área. Existe a possibilidade do Richelli, já visto que não tem nenhum problema clínico, nenhum problema da cirurgia anterior, está totalmente recuperado, não tem nada. Vamos analisar agora, ele pode ficar. A Ponte Preta procura um meia, não vou dizer a moda antiga, porque isso não existe mais. O que tem aí já está com 39, 40 anos. Mas um jogador que jogue por dentro do campo, que possa arrastar essa bola do meio campo em uma direção mais frontal, para encostar mais no Luca ou no próprio da Silva quando estiver jogando. E vocês já têm esse nome em pauta de vocês aí? Hein, Berlim? Olha, esse jogador de meio campo está extremamente difícil de achar. Eu estou saindo fora da curva, pagando o que a Ponte não deveria ofertar, porque vai ter dificuldade no final do ano, mas mesmo assim é difícil. Esses jogadores que estão nos times da Série A, o que estão fazendo? Então vão esperar até dia 18 para ver se não pinta alguma coisa na própria Série A, ou às vezes para fora do Brasil. Aí sim estudar as possibilidades do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos em cima. Aí tem a possibilidade dos 4 clubes mais endinheirados, que são os 4 que lideram o campeonato, que é Cruzeiro, Vasco, Bahia principalmente, né, que são os que têm mais dinheiro, muito mais dinheiro. Então existe extrema dificuldade de achar esse jogador. A maioria dos clubes não tem. Às vezes tem, mas não é também aquele jogador que vai, né, decidir. Eu aposto na permanência do treinador, como apostei no Abel Braga em 2003, porque entendo que não é trocando o treinador que eu vou resolver o problema da Ponte. Não vejo ninguém no mercado que poderia mudar da água para o vinho a Ponte Preta. E ele tem uma vantagem de vestir a camisa da Ponte e da diretoria. Ele está lutando todos os dias, trabalha todos os dias, não esmorece, não se abate, tentando buscar o melhor. Quando se trabalha com um elenco extremamente jovem, ou principalmente o time que joga extremamente jovem, há oscilação. Começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, todo mundo falou, agora a Ponte vai. Começou a oscilar de novo. Nós temos 14 pontos, com 2 derrotas que nós não poderíamos ter tido dentro de casa, são 6 pontos. E mais 2 pontos de um empate aí, que foi contra o próprio Sampaio Correia ou contra a Chapecoense, nós teríamos 8 pontos e estávamos ali em 4º lugar, ou brigando para estar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, principalmente as 2 derrotas, não vou falar nem dos empates, 2 derrotas teríamos 20 pontos ganhos, né? Isso atrapalhou em muitos nossos planos. Nós estamos trabalhando para terminar com pelo menos 20 pontos o campeonato, o turno, né? E fazer mais 22, 23 pontos que nós temos condição de fazer para a Ponte não cair, tá?
Não trabalho com a mínima hipótese de cair. No Paulista eu sempre, lógico que eu falava, mas eu tinha um medo, um receio. A Ponte não tinha time. Mas agora não, agora a Ponte está numa situação diferente. Eberlin, nós vamos dar uma paradinha de 2 minutinhos para o repórter CBN que vem pela rede CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica arrecadou 15 bilhões e 300 milhões de reais no leilão de transmissão de energia. Foram oferecidos 13 lotes para a construção e manutenção de mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão. O prazo de concessão é de 30 anos. As linhas de transmissão serão erguidas em 3 estados. O leilão foi realizado na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O Brasil foi o terceiro país que mais caiu num ranking global de liberdade de expressão. O país perdeu 38 pontos entre 2011 e 2021, atrás apenas de Hong Kong e do Afeganistão. O Brasil foi classificado como um país em que a liberdade de expressão é considerada restrita, a terceira pior classificação numa escala de 5 categorias. Os dados foram divulgados por uma ONG britânica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro discute se aceita ou não o pedido de um novo julgamento dos responsáveis pela morte da engenheira Patrícia Amieiro. Ela desapareceu em junho de 2008 após ter tido o carro atingido por tiros efetuados por policiais. O objetivo da família é levar o caso novamente a júri popular. A decisão deveria ter saído no dia 5 de maio, mas a audiência foi adiada a pedido da defesa dos PMs envolvidos na morte dela. Tomou posse a primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos. A ex-defensora Ketanji Brown foi indicada pelo presidente Joe Biden e a nomeação foi aprovada pelo Senado em abril. Ela assume em um momento marcado por decisões conservadoras da Suprema Corte, como a revogação da garantia do direito ao aborto legal. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Muito bem, vamos aqui com mais alguns minutinhos com o Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, batendo um papo com a gente ao vivo hoje aqui no CBN Esporte, segunda edição. Júlio Nascimento, chega mais, Julião. Pois não, Cabela. Quer perguntar para o Eberlin, né, aproveitando que ele falou agora sobre a questão de reforços, você depois do Campeonato Paulista, né, Eberlin, prometeu a reformulação, que na verdade ela vem acontecendo agora, né, com a Série B em andamento. A Ponte já anunciou a rescisão de alguns jogadores e o torcedor tem a curiosidade de saber como anda a negociação do Pedrinho com o futebol europeu e se Igor Vinhas e Matheus Anjos serão desligados do elenco nos próximos dias, Eberlin. Olha, o Pedrinho já foi liberado para ir para o Chipre. O Pedrinho não estava nem na equipe profissional, ele estava treinando no não é nem aspirante, né? Ele estava no aspirante. Houve o interesse, ele me pediu porque é uma situação financeira boa para ele, não estava sendo utilizado, precisa ganhar experiência e foi liberado, né? Igor Vinhas, não houve qualquer conversa para a liberação dele, não me procurou para nada. O Matheus Anjos segue treinando lá na Ponte Preta. Em alguns momentos eles pedem para condicionar mais, treino numa situação diferente, desculpa. Mas também não foi sentado e falou: o jogador está fora. Os jogadores que saíram desde o término do Campeonato Paulista, acho que já foi elencado para vocês. Eu não vou ter todos os nomes aqui. Recentemente, como eu disse, saiu o Pedro Júnior, saiu os 2 Douglas, saiu o João Pedro. Eu me perdi aqui, eu não sei quantos outros saíram. Eu tenho alguns jogadores que têm idade sub-23 e que ficaram ali para ver se poderiam ajudar e no presente momento não vão ajudar, vão descer para o aspirante. E essa é a formulação que está feita. Agora, você falou de Matheus Anjos e de Igor Vinhas. Igor Vinhas não foi pensado isso em nenhum momento. E não falei com ele, com os demais membros da comissão técnica, também Matheus Anjos, não houve essa conversa. Ele não vive uma fase boa e muitas vezes não está sendo aproveitado. Mas não houve conversa nenhuma para a liberação dele até o presente momento.
Marquinho, primeiro, agora também tem a parte boa. Essa situação do Hélio dos Anjos que você disse, eu concordo com você. Eu acho que muito pelo contrário, o Hélio abraçou a causa de uma maneira semelhante à do Abel em 2003. Eu estou gostando da postura do Hélio dos Anjos à frente da Ponte Preta e acho que você tem muito a ver com isso, até porque é essa sua política, você não gosta de mexer com o treinador. Agora vem dar uma afagada, depois tem que falar um pouquinho. Marquinho, cara, Stefano, Dodô, Luiz Felipe, Gabriel Venâncio, Leandrinho, Ramires, o menino da Silva aí, Matheus Alessandro. Marquinho do céu, haja paciência pro torcedor, hein? Olha, Carlão, é aquilo que eu falei. Se eu tivesse do seu lado, ou se eu tivesse na vitalícia torcendo, eu teria o mesmo pensamento. Agora, se eu trago o Ramires, que ganha R$ 2.500 e tem 21 anos de idade, para ver se pode virar um jogador de velocidade, disso e aquilo, pode virar, né? Eu errei em R$ 2.500. Se eu trago um outro jogador de 70 mil e vou romper o contrato, você já viu quanto vai custar. E aí eu cito também Matheus Anjos, como é que chama? Alexandre, o Fernandinho, não, como é que você falou? Leandrinho. São jogadores, todos eles abaixo de R$ 10.000, tá? E que não tem outra fórmula de você botar, tem que botar para ver. Botou para ver, não funcionou, vai embora. E foi o que aconteceu. Botou para ver 1, 2 vezes, não funcionou, foi embora. Esses jogadores não foram trazidos à Ponte, Carlão, numa condição para resolver o problema da Ponte. Você está querendo repetir o passado? Eu estou sim. No passado eu trouxe o Wander para Ponte Preta e nas primeiras partidas me sentaram o pau, depois virou um grande jogador. E eu posso enumerar muitos. Eu trouxe o Caê para Ponte Preta. Você lembra do Caê, Carlão? Opa, 2004. O Vadão queria me bater. Ele veio com 28 quilos acima do peso. Saiu da Ponte Preta artilheiro do Campeonato Brasileiro no momento, que ele saiu com 13 jogos, 13 gols. O Bayer Leverkusen. Foi para a Alemanha, né? O Mönchengladbach. Eu não sei qual time lá da Alemanha. Então foram apostas que no futebol, numa equipe do porte, na situação que vive a Ponte Preta hoje, que você tem que fazer, não tem outra alternativa. Eu não posso... Sabe o que acontece, Carlão? E bem claro, de novo, eu não quero justificar o passado com a minha dificuldade no presente, mas eu tenho que falar isso. Tenta contratar um jogador do Mirassol, um jogador emergente do Mirassol, uma equipe que tem feito, porque lá não tem dívida, lá não tem imprensa, lá não tem torcida, lá não tem nada. Tenta contratar um jogador lá. Não vai, sabe por que não vai contratar? Porque aqueles que vieram de lá para cá, não vai que a Ponte não paga. A Ponte não pagou ninguém deles. Foi levando 8 meses para esse povo. Tá? E você vai num outro time que teve 3, 4 jogadores aqui, é a mesma coisa. Então, a Ponte não tem condição de dar 100 mil de luva, 150 mil de luva. O empresário hoje, Carlão, todos eles querem, antigamente não tinha, eles querem 10% do contrato do jogador, ele não quer tirar do jogador. Ou eles tiram, às vezes, até do jogador e querem tirar do clube também. Não dá para mim fazer isso. Né? Então, se eu arriscar em jogadores de maior, de um perfil melhor, o risco é grande. E eles não querem vir. Agora que eles estão ligando, pode vir que a Ponte paga. Tem lá 15, 20 dias de atraso, mas estão pagando. Tá bacana. Tá, mas no começo do ano, você não acredita o vulcão que foi isso aqui, ninguém queria me jogar na Ponte Preta. Marquinho... Tudo atrasado, e não é do ano passado, isso vem atrasado desde lá, sei quando. Tá. Marquinho, para fechar, eu ainda já falei sobre o meu pessimismo com relação... Não fica muito ranheta, não, você vai ficar velho rápido. Já falei sobre o meu pessimismo com relação à Série B. Ok, a Ponte se reforçou tal, conseguiu permanecer. Aí vem o 2023, e aí a Ponte tem a Série A2 e, claro, toda a torcida para que permaneça na Série B. Aí não vai poder ficar falando que vai cair na Ponte, precisa voar, né? Tem alguma receita? Carlão, nós estamos tomando essas providências. Alguns jogadores que eu acho que você concorda que tem nível de Série B e que vão ser muito úteis na Série A2, tá? Eu tomei a providência de renovar o contrato deles já. Então, para quem não tinha time, hoje tem contrato até 2025, a dupla de zaga, como é que chama? O Leonardo, sim. O menino lateral esquerdo, o Jean, tá? O Fraga, o Formiga. Não estou dizendo que esse vai ser a espinha dorsal da Ponte, não estou te falando. Eu estou querendo chegar já em novembro
com 12, 13 jogadores definidos, com 15 jogadores definidos, para que eu possa contratar 10, Carlão. Tá. Entendeu? Em outubro, novembro. Eu acredito que a margem de erro vai ser bem menor. A Ponte vai ser o grande time, a camisa vai pesar. Se você estando organizado, nós temos que entrar no campeonato. Não é para disputar para não cair para 3, é para subir. Não tem outra alternativa na Série A2. Tá? Eu vou preparar a Ponte, mesmo eu não gostando, Carlão, para tal da SAF, para tal do clube empresa. O Conselho Deliberativo da Ponte vai definir. Se amanhã não tiver situação financeira que eu consiga trazer a contento, que eles entendam, que a coletividade entenda que a SAF é o caminho, não é porque o Marquinho não acha que é o correto que não vai ser feito. Eu não sou dono da Ponte. Tá? Então a Ponte tem que retomar o crescimento. O que o Marco Eberlin está fazendo agora é o grande apagador de fogueira. É aquilo que eu falei, eu não justifico os meus erros, eu preciso mostrar para a coletividade a real condição da Ponte, e ela é extremamente precária. Carlão, eu sei que você é mais jovem que eu, diziam que em 94 foi o pior ano da história da Ponte Preta, 94, 95, quando o Peri estava aqui, ano financeiro. Que eu disse. Sim. Você multiplica por umas 100 vezes. Você lembra do ano de 2003 com o Abelão? Não lembra bem? Opa. Do Big Brother, ia treinar, saía todo mundo. Você lembra bem disso? Sim. 9 meses, eu cheguei a dirigir o clube aí, me deixaram sem 9 meses de salário atrasado. Tá? Não está com salário atrasado, mas a parte financeira você pode multiplicar por umas 20 vezes também pior do que 2003. Antigamente eu tinha um problema no mês para resolver. Hoje eu tenho um problema por hora. Aquilo que eu sei mais fazer, que é ficar à beira do gramado, eu não pude fazer. Mas comecei a fazer. Tá? Já no jogo contra o Vila aí, eu fui 3 vezes na beira do gramado. Tá? Um no jogo contra a Ferroviária lá em Araraquara, o segundo derby que nós empatamos 0-0. Nesse jogo agora eu tive uma conversa com os jogadores lá contra o Vila. Estou procurando estar mais próximo da minha comissão técnica, dos meus atletas. Isso não é solução, mas eu tenho certeza que vai ajudar, cara. Tenho certeza que vai ajudar. Eberlin. Mas como eu disse, eu entrei um presidente apagador de incêndio, infelizmente. Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, nós extrapolamos o nosso horário aqui, eu acabei com o comercial da rádio aqui agora. Carlão é o culpado, é o Carlão. Todo mundo, todo mundo aqui correndo desesperado por causa do... Foi o que eu falei antes da entrevista. Exato, a resenha com o Marquinhos é boa, o que atrapalha é a Ponte Preta. Eberlin, obrigado pela participação conosco, espero termos mais oportunidades com mais tempo pra gente bater papo, um grande abraço. Foi um prazer falar com vocês e que o Carlão não pense aí, eu tenho carinho extremo pelo profissional que é, pela competência que tem e sei que suas críticas sempre são para melhorar a Ponte Preta. Ele quer os times de Campinas no ápice, no maior degrau possível. Tenha certeza, Carlão, que quanto ao meu clube, que é a Ponte Preta, o clube que eu dirijo, é o que eu quero também. Com prazerzaço debater, conversar com você, com o Júlio, com o Cabelo, com os demais integrantes aí, sempre que possível, estou à disposição de vocês. Grande abraço, Valeu, Júlio. Marco, você volta daqui a pouquinho com informações do Guarani e a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Monkmac.com.br 3279-0005. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, boa tarde. Vamos falar de estradas, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Santos Dumont, porque aconteceu um acidente entre carro e moto na altura do Parque Uziel, altura 76, para você que sai de Campinas e vai em direção de Indaiatuba. Por isso, siga com atenção. Lentidão começa já no trevo Sérgio Mota, no acesso pela Prestes Maia e vai, portanto, até a altura do Parque Uziel. Apesar desse acidente, o motociclista sofreu apenas
ferimentos leves. No sentido contrário, Cabela, para quem vem de Indaiatuba, aí por enquanto sem ponto de parada. Cabela. Legal, até daqui a pouquinho, Mário. Quando seu cachorro tem pulgas ou carrapatos, é preciso agir rápido. NexGard é um delicioso tablete sabor carne que protege o seu amigão por todo o mês. Garanta o seu e proteja-se dos parasitas. Festival Cruze e Tracker Daruge Chevrolet. Aqui na Daruge tem IPI reduzido e as melhores condições para você. Tem Cruze com entrada reduzida e parcelas de R$ 990. Ou se preferir, tem Tracker com entrada e parcelas de R$ 790. E ainda tem mais. No final, você troca seu carro por outro 0 km sem desembolsar a parcela residual. Não perca tempo e dinheiro. Venha para Daruge Chevrolet. WhatsApp 1937534400. Juntos salvamos vidas. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Se você acha que a PUC Campinas só tem graduação, ouça essa dica. A PUC Campinas também possui uma pós-graduação que está entre as mais respeitadas do Brasil. Ideal para você continuar desenvolvendo sua vida acadêmica e profissional. Dê mais um passo, cresça, busque conhecimento, aprenda com professores que são referência e seja você a referência no futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse puc-campinas.edu.br. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Campinas, segunda edição. 4h51. O Bugrão vai até Maceió na estreia do Mozart. Destaque com desfalques e dúvidas, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, amigos da CBN, o Guarani se prepara para enfrentar o CRB no sábado, jogo fora de casa. E o Bugre, justamente buscando essa recuperação dentro do campeonato, vem de 2 derrotas consecutivas, são 3 jogos sem vencer, e agora passar pelo CRB de Daniel Paulista é uma tarefa e tanto para o técnico Moser, que vai para sua estreia. Inclusive o Moser até usou como referência, né, o ano de 2020, quando ele assumiu o CSA na 9ª rodada, na zona de rebaixamento, era o último colocado e brigou até a última rodada pelo acesso. O objetivo no Guarani, neste momento, é de deixar o time numa situação mais confortável e livrar o Bugre do Z4. E para o jogo contra o CRB, Moser não vai contar com o goleiro Maurício Kozlinski
Ele está suspenso pelo terceiro amarelo, a tendência é que o Rodrigo Andrade também seja desfalque e ainda o Bugre espera pelos exames de Júlio César. Por outro lado, Giovanni Augusto está de volta, fica à disposição e deve entrar em campo. E é uma quinta-feira importante também para 2 definições. O Guarani ainda tenta acertar o seu executivo de futebol. As conversas com o Rodrigo Pastana tinham avançado até quarta-feira. Hoje é uma situação ainda de indefinição e também uma reunião entre comissão técnica, departamento de futebol e o zagueiro Leandro Castan, que depois do jogo contra o Ituano pediu para sair do clube, mas por um pedido do Moser vai conversar e reavaliar a sua situação dentro do Brinco de Ouro. O Moser tem um pepino pela frente aí também. Cabela, reorganização, curar essa parte psicológica, avaliar quem vai ajudar ou quem não vai também. Quem não for ajudar já vai escanteando porque a situação do Guarani é emergencial. 4h53. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Espero que o trânsito em Campinas seja um pouquinho mais tranquilo do que nós aqui no estúdio hoje, viu, Mário? Pois é, Cabela, mas eu não trago notícias tão animadoras não. Pela Prestes Maia, o nosso ouvinte ainda velocidade já na chegada para Santos Dumont por conta do acidente que nós comentamos há pouco na Santos Dumont, na altura do Osiel. Por isso, atenção pela Prestes Maia para quem sai da avenida e vai em direção da Santos Dumont, no sentido contrário, em direção da região central, aí por enquanto sem pontos de parada. E eu trago informações também da Avenida da Saudade, que tem trânsito intenso, principalmente nas proximidades da Álvaro Ribeiro, aí depois melhoram as condições. Cabela. Um abraço, até amanhã, Mário. Até amanhã. Conta com 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Tá de volta aqui já para finalizar o CBN Esporte segunda edição, Carlão. Mas ontem nós tivemos 2 jogos interessantes, um na Libertadores da América e um na Sul-Americana, que é o Palmeiras vencendo pela 7ª vez consecutiva nesse ano, continuando fazendo história. Sensacional. E o Ceará na Sul-Americana na mesma situação. Sensacional também. Mais o Ceará que o Palmeiras. O Palmeiras tem todo um investimento, um clube gigantesco, né, com dimensões aí mundiais, né? Agora o Ceará 100% em Sul-Americana. Parabéns. E encaminhou a classificação, né? Encaminhou a classificação, exatamente. E hoje eu quero ver a festa do torcedor do Fortaleza. Nossa, vai estar lindo aquele Castelão. Primeiro as cores do Fortaleza, né? Elas ajudam, né? Ajuda demais. É igual a torcida do Fluminense também, fica muito bonito no Maraca. Até amanhã, Carlão. Valeu! A gente volta amanhã, 11h30, com o CBN Esportes, primeira edição. Até lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk